pastor Alexandre, e nós estamos aqui no episódio 57, dessa vez falando sobre finanças, empreendedorismo, conceito e aplicação disso no reino de Deus, e para isso nós estamos aqui com nossos irmãos Igor e Priscila, hoje à frente do nosso Ministério de Empreendedorismo. Amém. Fica com a gente, que eu tenho certeza que esse podcast vai ser uma bênção na tua vida e para todo mundo que está aqui. Amém? Deus abençoe. Bom dia. Não sei se é boa noite. Eu tô. Não, de cara também quero dizer que me botaram aqui para apresentar um podcast e missão dada, missão cumprida, não é verdade? Então, e aí, Igor? E aí, Pri? E aí, pastor? Sejam bem-vindos ao podcast Podcartas agora. Podcartas. Tenho certeza que vai ser um tempo benção. Amém. Fala um pouquinho aí, Igor, de vocês, da nossa caminhada. Amém. Um pouquinho da história profissional de vocês, enfim, fique à vontade, tenho certeza que vai ser uma benção. Sim, com certeza. Me chamo Igor, eu trabalho com finanças, sou formado em finanças, tenho pós-graduação nessa área também. Tenho também o curso do Crown, né, como professor de finanças cristãs aqui do Brasil, representado pela Escola da Família, Universidade da Família. Universidade da Família. Universidade da Família, que é uma escola maravilhosa sobre vários assuntos voltados para o reino, voltados para finanças. Bom, eu trabalho com isso há muitos anos, né? E acho que foi um fluxo natural e potencializado pelo Senhor. Não sei se o senhor lembra, na época que a gente chegou na igreja, a gente ficou como membro, e aí a pastora estava fazendo um discipulado com a Priscila. Sim. E aí acho que era tipo terça-feira, alguma coisa assim, e ela vinha fazer o discipulado e a gente ficava ali fora conversando, e aí o senhor falou, pô, vamos varrer aqui, tá tudo em obra, poeira, aí a gente ficou varrendo, conversando. E esse aí era o que também? Esse... Eu tinha um discipulado lá dentro. Não, esse era o nosso ali, o nosso particular. E aí eu me lembro que numa dessa o senhor virou para mim e falou assim, poxa, cara, tá chegando aí o seminário de Tirando o Altar de Mamon. Sim. Eu queria contar com você e com a Priscila para poder fazer uma palestra e tudo mais. E eu me lembro que eu falei assim, pastor, eu não sei nem por onde começar, pastor. Eu não sei nem por onde conversar. Eu disse, não, vocês vão conseguir, que não sei o quê. E ali foi o start para potencialização de algo que a gente já vinha há anos fazendo, mas a gente fazia para nós, para nosso ganha-pão, trabalhar naquilo que a gente já trabalha há anos, mas nunca tinha pensado em aplicar isso no reino. E aquilo ali foi o start para a gente ir atrás de várias coisas. A gente tem lido livros, tem visto palestras, feito cursos, tudo isso para poder potencializar a nossa vida, para poder aplicar no reino, para poder abençoar a vida das pessoas. Tem sido uma benção, né? Priscila também trabalha no mercado financeiro, Sim. né? Hoje é Banco do Brasil, né? Sou Priscila, esposa do Igor, todo mundo me conhece como esposa do Igor. Né? A Priscila do Igor, isso, a Priscila do Igor. Igor da Priscila. Igor do Igor, exatamente. Quanto de casado, né? E sim, trabalho no Banco do Brasil, fiz o concurso com 18 anos. Fui chamada 3 anos depois, né, com 21, então toda minha carreira profissional é relativa a atendimento à pessoa física especificamente. E atualmente eu estou no segmento de atendimento do alta renda, que a gente chama lá estilo investidor. E como o Igor falou, né, a gente foi realmente potencializado aqui no Cartas. Né, trabalho com isso toda a minha vida profissional e nunca pensamos em aplicar isso no reino, né? E sim, a gente precisa usar todos os nossos talentos, todos os nossos recursos, tudo que Deus nos proporciona para abençoar outras pessoas. E isso, né, foi uma descoberta que nós tivemos mais plenamente aqui, um entendimento que a gente teve mais plenamente aqui, através dos pastores mesmo. É tipo Pedro, né? Pedro é um pescador. Sim. Eu acredito que a composição do nosso chamado, ele vem sendo construído no ordinário da vida. Sim. Não é? Então, o Pedro pescava e com essa prática profissional, Sim. ele também estava desenvolvendo, ainda que sem a consciência, valores, né, para aplicar futuramente na sua prática ministerial. Sim. É quando Jesus fala, olha, agora eu te chamo para pescar homens. Então, assim, é mais ou menos só fazer o que Jesus fez, entendeu? Então, Sim. tipo, olhar para vocês, né? Nós, enquanto igreja, procuramos sempre encontrar os valores, que às vezes, como a Pri falou,
e você também, vocês nem se davam a perceber o quanto isso seria importante para o reino. Sim. Então isso permeia também o nosso conceito de igreja. Então, Cartas Vivas é essa expressão pessoal, né, que de alguma maneira, através da vida profissional, da vida artística, não é verdade? Que tem espiritualidade nisso, né? Sim. Falando sobre isso, como vocês hoje, como tem sido a experiência de vocês com esse ministério? E é interessante as pessoas que estão aqui entender que algumas igrejas não conseguem, muitas igrejas já vêm, mas muitas igrejas ainda têm uma visão da aplicação de finanças e empreendedorismo bem distante da vida espiritual. Sim. Não consegue ver isso no reino. Sim. Esse dualismo, quanto ele é ruim, né? Como diz, essa dicotomia, sim, essa forma de separar os mundos. Minha vida profissional, minha vida ministerial. Sim. Então, como diz, essa ruptura, que sim, quando vocês falam sobre isso, a gente está falando de uma... tem um termo, se eu errar os termos, é disruptura, não sei se o pessoal fala sobre isso, ou seja, disruptivo. Sim. Como isso foi importante, sim, como vocês têm visto isso, como vocês têm experimentado isso no serviço, na igreja e na vida dos irmãos? Bom, tem sido, para mim, uma bênção, uma experiência, tem sido maravilhoso no sentido de que esse despertar, ele me trouxe muito mais do que a visão de buscar para poder crescer na vida, para poder crescer nas empresas. Eu busquei um MBA por causa de uma empresa que eu trabalhava, multinacional maravilhosa, que me inspirou a buscar o MBA. Só que aí, já voltando para o reino, quando o senhor fez esse convite a gente, aquilo foi um despertar para a gente buscar coisas novas. A gente foi fazer cursos, especializações dentro e voltado para o reino. Isso sim, gerou uma experiência de desejo constante de buscar conhecimento para poder melhorar a gente como cristão, para poder aplicar na vida das pessoas do reino, poder ajudar. A gente tem tido experiências, por exemplo, de pessoas buscar a gente para poder tomar aconselhamentos. Isso, assim, já há muitos anos aqui na igreja, né? A gente está fazendo 5 anos esse ano aqui na igreja, 6 anos, na verdade. 6 anos, a gente chegou aqui em outubro de 2019. Outubro de 2019 a gente chegou aqui, você foi apresentado... Pouco antes da pandemia. Isso, foi apresentado... Não, perdão. Outubro de 2018, em janeiro de 2019, lembra aquele dia que faltou luz, que o quadro de luz teve um problema? A nossa apresentação foi isso. Aquela apresentação foi meteórica, pastor. Eu vou revelar aqui no podcast. Eu vou revelar aqui no podcast sim, o mais importante dessa história. Sim. Quem gritou? Fogo! Então, quanto tempo ele 6 anos depois? Foi um artista. Vinícius, meu amigo, Quarteroli, querido. Faz sentido. Agora, para toda a igreja saber, eu acho que esse grito veio daí, hein? Mas há controvérsias. Alguns dizem que foi o Gil, outros dizem que foi o Vinícius. Bom, não sabemos. Outros dizem que foi o Carlos Júnior. Outros dizem que foi o Rafael Biazeto. Podemos fazer uma enquete com a igreja. Quem você acha que gritou? Fogo! As irmãs. E o mais... gente, desculpa estar falando. O que mais me impressionou aqui sim, falando desse dia é que, rapaz, ali a gente entendeu assim, né? Que a Bíblia diz assim: ainda que seu pai e sua mãe sejam fiel, permaneça fiel. Porque naquele dia foi um tal de pai e mãe correr e deixar as crianças. Falei, rapaz, eu não quero mas faz essa enquete. Quem gritou? Será que não foi o Vinícius Quarteroli? Olha, não o Gil? Quem foi? Rafael Biazeto ou Carlos Júnior? Eu acho que o Quarteroli ganha. É mesmo? Brincadeira com ele, te amo, beijo, mas
Fica aí. História da igreja, né, pastor? E você ficou assim, né, rapaz? Um homem de finanças chega aqui, a igreja... E pior não foi o cara... Não, ainda teve o cara gritando fogo, mas teve um cara falando aqui, deve ser gato. Não creio. Você lembra disso? Sim. O cara visitou a gente naquele dia, mas foi enviado de Satanás. Aí o negócio pega fogo, a gente fazendo uma roda de oração, que o irmão fala, deve ser gambiarra. Deve ser, né? Eu fico pensando para vocês, ficar numa igreja com um camarada, pega fogo e grito, gambiarra. Foi uma experiência, né, meteórica, literalmente. Fogo, foi uma prova de fogo, pastor. Foi quase que um filme, né? Misericórdia. Mas a gente chegou aqui... eu já te contei essas histórias, que eu cheguei meio ressabiado. Rapaz, nem me fala. Eu estava já há 1 ano e 8 meses sem igreja, pastor. A gente estava na igreja de um pastor amigo meu, que foi meu líder de adolescente, meu líder de jovens. Cara, meu amigo, amo de paixão, volta e meia a gente se fala. E a Priscila estava lá comigo, eu pesquei ela na Apacentar. Eu fui lá para Apacentar, fiquei lá um tempo, conheci ela, namorei. E dali eu falei, um amigo meu, eu fiz uma promessa no gabinete de saída de lá. Falei assim, ó, o dia que o senhor assumir uma igreja, eu vou para lá para te ajudar. Sim. E aí esse dia chegou a minha informação, ó, o pastor Daniel assumiu a igreja lá na freguesia. Aí eu falei, não acredito, agora já era. Vou ter que cumprir minha promessa. Falei com a Priscila, queria te levar na igreja, no pastor amigo meu, cara maravilhoso. E eu queria que você conhecesse a ele. Seu amigo. Ele é meu amigo mesmo, assim, um cara... Que é maravilhoso para você. E aí levei. Só esqueceu de... Não, mas vamos lá. Levei a Priscila, ela foi no culto, gostou, ficou apaixonada pelo ambiente, a pregação do pastor, cara muito do povo, assim, no perfil do senhor, o cara povão, conversa com todo mundo, e aí falamos, vamos orar se a gente deve se movimentar. E eu contei para ela que eu tinha feito uma promessa a ele, beleza. E em seguida a gente, depois de um tempo oramos, Deus confirmou no coração dela, fomos falar com nossos pastores, eles pediram para a gente orar se realmente era aquilo, a gente passou mais uns 2, 3 meses até realmente tomar a decisão, fizemos o gabinete, saímos na paz e fomos para lá. Ficamos lá por 9 anos, mas aquela igreja era a igreja das pessoas que me conhecem desde os 16, 17 anos. Não era a igreja que a Priscila cresceu, conheceu pessoas. A história dela, né? Exatamente. Então, era um ambiente extremamente hospitaleiro para mim e um tanto quanto inóspito para ela. Eu lembro dessa parte. Então, ela tentava interagir, ora sim, ora não. Chegou um dado momento que ela simplesmente jogou a toalha, porque ela não conseguia fazer a interação completa. E, cara, é algo que eu aprendi desde a década de 90. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Você converteu em que ano? 1998, primeira vez que eu pisei numa igreja protestante, também? 22 de fevereiro de 98. Eu batizei em abril. Só batizou antes de mim. Páscoa de 98. Então, eu me batizei 31 de maio de 98. Coisa linda, cara. Poxa, e foram anos maravilhosos. Sim. A Nova Vida me ensinou muita coisa. Maravilhoso mesmo. Caminhei com homens de Deus lá, fui discipulado por homens de Deus, esse mesmo pastor Daniel. Interessante, essa semana eu tomei um café com o bispo André, sim, que é bispo daqui da região, da Carapaguá, e ele é filho do bispo, não sei se é bispo, Joselino. Eu acho que é bispo, sim. É um grande líder da Nova Vida, né? Foi da mesa do McAllister. Sim, nossa. Eu acho que na família tem o pastor Hélio alguma coisa, que hoje é da Faculdade da Família, na Tijuca. Sim. E um que é da igreja, Nova Igreja, alguma coisa, aqui na Fragale, né? E todo mundo muito competente e oriundo, todo mundo da Nova Vida. A Nova Vida é uma bela formadora, tem, como toda igreja, tem suas qualidades e defeitos, isso é normal. Sim. Mas assim, eu sou extremamente grato à Nova Vida por toda a formação. Eu peguei a Nova Vida na época ainda pentecostal de Nova Vida, hoje é cristã de Nova Vida. Sim. Então, a minha formação é pentecostal. Eu conheço, navego pelo Espírito. Priscila, você é nova pra mim. Meu irmão é do manto? Hoje eu sou um varão do movimento? Hoje eu sou um pentecostal com cinto de segurança, pastor.
essa coisa tua é meio que uma revolta de Dandy. Um crossover assim da vida, uma parada assim. Culpa do líder da reforma neocalvinista holandesa, Abraham Kuyper, lendo um livro dele, de uma palestra dele em Princeton. Você estava com ele lá? Não, mas então não é culpado de nada. Após ler o livro dele, eu comecei a ler sobre reforma. Mas aí, voltando, toda essa questão da finança, aplicar na nossa vida, aplicar na vida cristã, ela partiu daqui, né? Isso eu dou todo o crédito, assim como eu dou crédito da minha formação toda na Nova Vida, tanto na questão pentecostal, como questão doutrinária, como questão de ordenação, essas coisas que eu gosto. Eu sou um cara metódico por natureza, eu trabalho com coisas que é necessário ser metódico. E aqui eu dou todo o crédito nessa questão do desenvolvimento das finanças para aplicação na igreja, para aplicação, e o senhor falou, existe a necessidade da quebra do paradigma, existe a necessidade de falar sobre dinheiro, falar sobre finanças. O bispo Roberto McAllister, fundador da Nova Vida, escreveu um livro, Dinheiro, um assunto altamente espiritual. É um livro maravilhoso. Você sabe que ele foi muito criticado quando escreveu esse livro, né? Sim. Porque quando ele escreve isso, se hoje falar sobre dinheiro na igreja, às vezes, já sabe, as pessoas ficam meio, ainda são dicotômicos, sim. Mesmo sabendo que existem princípios bíblicos total em toda a escritura sobre a relação do homem acerca das finanças, debaixo da direção de Deus. Há ensinos preciosos na cultura judaica. Sim. Há ensinos preciosos em toda a cristologia, histórias e histórias de empreendedores cristãos fazendo a diferença ao longo da história. Chaves espirituais contidas na palavra. E mesmo assim, existe uma grande barreira de entendimento e preconceito. E a gente pode falar também sobre isso. E aí, como só o Igor... Não, precisa. Agora, e a Pri também tem uma história muito bacana, já caminhei com o senhor há muitos anos, e também veio de um ambiente onde existia muito dessa mentalidade. Quando o McAllister escreve sobre isso, você imagina o tanto de pedrada que esse homem... E como vocês veem isso hoje? Por exemplo, né? A gente entendeu aqui que a gente ativou, na verdade... nós só ativamos aquilo que vocês carregavam, de maneira que vocês pudessem ver isso a partir da ótica do reino. E como é que você tem visto isso? Como é que você consegue transcrever esse processo? Você que veio também de uma casa muito pentecostal, na verdade. Mesmo. Sim. Muito. E como é que você vê essa relação, né? Como é que você vê, como é que hoje, lidando com pessoas, você vê esse processo na vida da igreja? Como é que é isso para vocês? Então, nesse processo de ativação, eu vejo o maior ganho, na verdade, um ganho de senso de propósito. Porque assim... Essa é uma boa palavra. Com toda certeza. Quando você separa a sua vida em duas partes, eclesiástica e vida secular, você perde muito do propósito da sua vida. Porque assim, se eu vivo a igreja somente quando eu estou na igreja, e os princípios do reino somente quando eu estou com os meus irmãos, você perde aí, sei lá, 80% da minha vida, o resto da semana. Tipo assim, e eu vejo muita relação, não somente com relação ao trabalho, mas com relação ao dinheiro, mas a minha relação com o trabalho mudou muito também. Porque assim, se a Bíblia diz para eu andar a segunda milha, eu vou andar a segunda milha com quem? Só com o pessoal da igreja, só quando estiver no culto? Se 80% do meu tempo estou com meus clientes, e se fala muito em questão de excelência na vida profissional, que você deve ser excelente, mas é justamente a aplicação desse versículo. Ser excelente, você caminhar a segunda milha, né? Você fazer mais daquilo que é pedido de você, você se exceder, né? Você ir além do mediano. E aí, no meu ambiente de trabalho, na minha relação com o meu trabalho, se eu consigo aplicar princípios bíblicos nessa vivência, faz muito mais sentido para mim. Eu consigo expandir muito mais e atingir muito mais pessoas na vivência da palavra do que eu conseguiria dividir na minha vida em dois, né? Cara, que coisa linda isso. Você tem experimentado isso
eu lembro da nossa irmã Cris, que Sim. está com o Senhor já agora. Amém. Mas eu lembro que a Cris que conectou a gente também, né? Sim. A vinda de vocês para cá tem muito a ver Tem total. com a Cris. Sim. E eu lembro que a Cris falava muito das experiências dela na Caixa. Sim. Era Que maravilhoso. lembra, Pri? E ela te incentivava muito nisso. A gente precisa honrar a memória dela aqui nesse momento. Com certeza. Porque a Cris também. Eu falava, Cristiane, você precisa perceber até onde é o atendimento da gerente Sim. e até onde é uma voz profética, até onde o Espírito vai entrar, até onde é uma palavra pastoral. E tudo isso vocês podem experimentar também, e deve ser assim, no ambiente profissional. Sim. Como é que tem sido para você? Porque assim, a Pri é mais contida, né? Eu sou Sim. muito mais contigo. Do que Mas ao Cristiane, mesmo meu tempo Deus. é intensa, né, cara? A gente viajou junto, sabe disso. Como é que tem sido? Tem alguma experiência que você possa relatar desse impacto do que nós estamos falando lá no seu... É que às vezes tem gente aqui na igreja, gente, nossa igreja, ela tem essa característica de pessoas muito simples, Sim. até porque a casa tem essa essência. Sim, com certeza. Mas tem muita gente aqui que as pessoas nem imaginam. E tem uma irmã aqui, né? Eu fui visitá-la, Uhum. a Sara. Sim. E aí eu fui visitar a Sara. A Sara é nossa Sarinha, pô. Uhum. A Sara, pô. Pô, eu caminho com a Sara há 15, 16 anos. Sim. Casei a Sara. Aí eu tô indo visitar ela no trabalho. Eu tô pensando assim, quando eu chego lá, meu irmão, um monte de segurança. O senhor veio visitar, o senhor veio falar que a Sara não sei o que. Eu falei, o negócio só foi escalonando. Uhum. O senhor para ali, ó. Pra falar com a Sara, um monte de segurança. Porque a Sara é a diretora da parada. E aí eu fiquei assim, de repente. Dona Sara? né? Já escalonou, não, Dona Sara, que eu não sei o quê. A mulher, manda de irmã, ela é aquele monte de quase 400 pessoas. Tá entendendo? Aí, assim, é muito bonito você ver as pessoas que caminham contigo, às vezes, num lugar desse, sendo pastores de centenas e centenas. Olha, e trazendo o conceito de reino, Sim. espiritualidade Sim. e as marcas de Cristo nas relações. Isso me deixa, sinceramente, isso me deixa muito mais emocionado Sim. do que ver um discípulo pregando aqui. Sim. Porque eu acho que quando ele ocupa esse lugar e Sim. traz sobre esses lugares esses valores, esse testemunho, esse senso de propósito, Sim. isso é o que mais, acho que impacta o reino. Você tem uma experiência assim bem bacana para falar que eu sei? Fala um pouquinho para você. Agora da gerente Gerente Priscila. meu Priscila. Deus. Na verdade, é uma coisa que eu reflito muito a respeito sempre, né? Isso que o Igor falou, que a gente tem estudado, tem visto muitos vídeos tentando expandir essa visão mesmo. E sim, eu tenho uma personalidade muito mais contida que o Igor, 50 vezes mais. O Igor, ele evangeliza pessoas estranhas na rua, tipo assim, bem aleatório, e para as pessoas. Sim. É impressionante. Amigo de todos, né? Amigo de todos. Sim. Entendeu? Fui Israel, ele tem um monte de amigo. Exatamente. Aí, não, que eu vou na Inglaterra, que eu tenho Tenho amigo. amigo lá Que eu também. tenho amigo em Portugal, que eu tenho amigo não sei aonde. Meu Coisas Deus, aleatórias. Lembra que a gente foi a Você Colômbia? acompanha isso? Você consegue acompanhar essa pegada? Cara, eu vou atrás, entendeu? Eu vou atrás. Pastor, a gente ficou uma semana na casa de um casal na Colômbia que eu nunca tinha visto ao vivo. Isso. Mas a gente se conhecia há anos online, de um Rapaz. grupo de pessoas Eu que fui falam atrás. espanhol. E ela foi junto, a pessoa pegou a gente no aeroporto e deixou a gente no aeroporto, saía do trabalho deles, iam encontrar com a gente na cidade pra gente E não passear. era tráfico humano, nada disso. Graças a Deus. disso. Graças a Deus. Pessoas maravilhosas. Assim como recebemos pessoas que a gente... Também né, recebemos pra pessoas na nossa casa que nunca tínhamos visto ao vivo. Que capacidade, né, Primeiro evangelista? dia na casa da colombiana, Coisa de doido, primeira né? coisa que eu Muito fiz, bem. evangelizar. Meu Deus. Primeira coisa, que ela é católica, o marido também a tia dela é protestante, cristã, como a gente. Dali já falei de Jesus no A gente primeiro precisa momento. fazer que nem na TV, ó. Cuidado com essas coisas. Não, crianças não pensam As crianças não façam essas coisas. Pode ser um chamado específico do irmão. Mas Com toda certeza. eu Com acho certeza. que você deve tomar cuidado com isso. Mas enfim. Fala, Pri. Fala, amor.
Então, o meu estilo, na verdade, é muito mais tentar aplicar na minha vida com os meus clientes princípios que eu vejo na Bíblia, né? Tentar impactá-los com a forma como eu trabalho. Testemunhar através, eu falo isso para as meninas da mesa, né? Um trabalho bem feito, ele brilha, né? Ele ilumina. E aí, quando eu falo bem feito, é também no sentido de a forma como você faz o trabalho, a ética como você faz o seu trabalho. Não tentar ludibriar as pessoas, não tentar em verdade para as pessoas. É muito mais trabalhoso fazer da forma certa, da forma correta, e isso impacta as pessoas. E os clientes sabem quando a gente está tentando enganá-los, de alguma maneira. Ah, tá. Sabe? E quando você constrói uma relação de confiança com eles, isso traz impacto também sobre eles. E sobre as pessoas que estão ao seu redor, que estão vendo que você está fazendo de um jeito diferente, né? E tento aplicar sempre esses princípios. Porque eu creio que um trabalho bem feito, um trabalho feito com ética, um trabalho feito com excelência, porque só porque eu estou fazendo do jeito correto não posso ser desleixado, não posso, né, deixar de entregar os meus números, porque é o meu acordo de trabalho. Então eu preciso honrar isso também. Mas é possível fazer isso de forma bíblica, de forma ética, de forma a honrar, porque a Bíblia diz que aquele que está trabalhando trabalha como se trabalhasse para o Senhor, não Sim. como para homens. A Bíblia fala sobre vários princípios que são aplicáveis ao nosso dia a dia, à vida real, né? E eu tento ter atenção a isso e testemunhar através disso uma forma, né, abençoadora. Eu sempre oro pelos meus clientes constantemente. Que coisa. E tem alguns que eu troco algumas ideias sobre a Bíblia, alguns que me perguntam, você é cristão? Sim. E às vezes a gente troca algumas ideias. Tem um especificamente, o seu Mário, que sempre faz perguntas. Ele tem umas ideias meio doidas, assim, entendeu? Mas eu deixo ele falar, né, sem preconceito, tentar ouvi-lo de fato. Tá todo né? mundo querendo saber se o mundo vai acabar. Não, a parada tá assim, não tá não? Tá todo mundo vendo que tem alguma coisa que o cachorro e o poste não tá no lugar, não tá? E tá Com tudo assim, certeza. mas eu tenho visto Sim. isso, assim. É muito bonito você falar. Ontem tive um tempo de mesa com meu filho, e ele tava falando num discipulado que ele tá fazendo uma turma aí. E aí o cara fez a pergunta para ele assim, que eu acho muito pontual para esse momento nosso aqui dentro do que vocês estão falando. O cara falou assim, Daniel, pastor Daniel agora, né? Sim. Como é que eu faço para evangelizá-la no meu trabalho? Aí ele falou assim, a primeira coisa não é falar nada. É verdade. Simplesmente é trabalhar de forma que as pessoas vejam a diferença Sim. naquilo que você faz, Isso. Toda certeza. na qualidade do seu trabalho, na sua postura. Então, o primeiro evangelismo não é o que você fala, Sim. mas é a evidência clara do seu testemunho e dos seus frutos. E sobre isso, cara, tem um negócio muito interessante. Eu sei, eu queria colocar algo aqui importante para quem está assistindo e para a gente aqui, até a gente continuar por um. Amós 8 vai dizer assim, que chegariam dias onde as pessoas teriam fome, mas fome da palavra de Deus, né? Sim. Fazendo um link desse texto e uma frase do Billy Graham, que eu acho que tem a ver com o nosso papo, Billy Graham vai dizer assim, nós somos a Bíblia que o mundo precisa ler. Sim. O que eu percebo hoje, eu não sei se vocês testificam isso, tanto para quem não sabe, o Igor hoje trabalha numa grande empresa chamada White Martins, que é uma multinacional. Sim. E toda vez que eu passo aí no prédio novo dela, né, eu falo, cara, Sim. E é o Igor tá aí em cima, em algum lugar aí, que é ali do lado do Barra Shopping, né? Isso, do lado. Muito bonito, inclusive, agora botaram um letreiro lá, enfim. Aquilo ali é estratégia de marketing mesmo, para vender a empresa. As pessoas passarem e Sensacional. lembrarem da White Martins. E eu li ali, realmente está fazendo, pode falar para os gestores lá que eles acertam, Sim. que agora todo mundo sabe que está ali, Sim. né? Aquilo ali é um antigo prédio da Golden Cross. E a Golden Cross não, da Mil. A Mil era a gestora daquele prédio. A Mil, ela passou por um processo, né, grande nesses últimos tempos de troca de donos e tudo mais. E ela ficou com aquele prédio vago. E a White Martins era aqui no Nova América, no office do Nova América, e pintou a oportunidade de ir para aquele prédio ali, muito mais bem localizado, no Sim. sentido de vender a imagem da empresa. A Barra é um lugar que as empresas mais tops estão caminhando, saindo do centro, indo para a Barra, então ela viu a oportunidade de ir para aquele lugar, e ela fez um letreirão que você passa, sabe, de dia ou de noite você sabe que ali é o White Martins. Ou seja, né, tá tudo linkado. Por quê?
Porque, por exemplo, essa pessoa, por que a pessoa, eu tenho percebido do mecânico ao pedreiro, ao cliente que senta no banco da tua sala, Sim. enfim, ao médico, Sim. as pessoas, cara, estão procurando a verdade. Sim. Sim. A pessoa não quer apenas um bom mecânico, ela quer um mecânico verdadeiro que Sim. possa dizer para ela assim, cara, a verdade do seu carro é essa. Segurança. A verdade da sua conta bancária é Isso. essa. A verdade do seu processo é esse. Sim. É engraçado, ontem eu botei um vídeo, não sei se vocês viram Sim. no meu Instagram. Uhum. Rapaz, tudo eu procuro a verdade. Todos nós estamos com sede, a gente fala sede da palavra. Essa palavra viva e verdadeira. As pessoas estão procurando gente que carrega essa palavra viva e verdadeira, que elas possam confiar e ter respostas. O link é sinistro daquilo que nós estamos. É muito profundo o que nós estamos falando aqui. Com certeza. Então, olha que coisa legal. Lá no apartamento tem uma regra lá que tem que botar uma grade lá pro ar-condicionado. Rapaz, mas quando eu fui procurar o cara, ele falou irmão, e quando ele mandou um pentecostês, vaso, eu falei, é contigo que eu vou fazer o negócio. Esse tem o Espírito Santo. Aí tem um vídeo lá em casa, os caras instalando e eu cantando, tu és soberano, e o cara instalando, sobre a terra, virou um culto. E o outro lá na porta, glória a Deus, e não sei o quê. Cara, e eu percebo que esse tempo de Amós é o tempo de hoje. E isso para nós, enquanto igreja, aumenta a nossa responsabilidade e testifica aquilo que o Espírito tem falado conosco sobre um tempo missional. Não é apenas um ano missional, uma era missional. Por quê? Porque as pessoas estão querendo encontrar não apenas um gerente de banco ou um contador de uma multinacional, mas elas estão procurando essas pessoas que fazem essas coisas, que carregam a verdade. Olha que grande responsabilidade. Vocês não acham isso? Com certeza. Vocês concordam com isso? Certeza. Vocês pensam sobre isso? Sim. Pastor, eu constantemente sou buscado por pessoas no trabalho, porque eu sou esse cara que eu todo dia eu tomo café 10 e 4 horas da tarde. Eu passo de manhã pelas sessões, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que político, legal, quase um deputado, né? Que maravilha. Bom dia, eu entro. Pensar nisso. Eu entro nas baias, dou bom dia para as pessoas. Aí, Renato, já tá olhando, né? E eu falo com as pessoas, eu dou bom dia para as meninas, para os meninos e tudo mais. Falo sobre futebol e sei o quê. Falo sobre aleatoriedades. Só que, cara, as pessoas sabem que eu sou da igreja. As pessoas brincam, ó, o palestrinha, porque eu gosto de contar histórias, explicar. Eu sou meio Discovery Channel, sabe? Gosto de conteúdo e ensinar o conteúdo para as pessoas, né? Essa parte mestral minha, né? É uma combinação de ser um evangelista e ser um mestre, né? Eu consigo tanto falar de Jesus, como ensinar alguma coisa e tal. E assim, eu tenho já nesse 1 ano e pouco na empresa, assim, experiências maravilhosas. Tem um rapaz que tem a boca suja, que é uma maravilha, mas ele fala, quando senta para almoçar, todo mundo lá tem um refeitório maravilhoso. Eu só, cara, eu não consigo falar palavrão aqui perto do Igor, porque eu sei que ele é um rapaz da igreja, que não sei o que lá. Ele é filho de crente, desviado e tudo mais. Mas eu não consigo falar perto do Igor aqui, porque eu sei que o Igor é um rapaz de Deus, que não sei o que lá. É uma coisa maravilhosa. Isso para mim é saber que o trabalho que eu tenho feito como cristão, como a Priscila falou, ser luz ali naquele lugar, isso está surtindo efeito. Cara, um rapaz que senta do meu lado, ele é um jovem maravilhoso, inteligente, cara, sensacional. Volta e meia ele vem com perguntas do tipo de cunho religioso. Poxa, eu queria entender isso, eu não entendo isso. Qual a diferença de pastor para padre? Do nada ele vem com uma pergunta assim, eu tenho que explicar a ele. A hora do almoço a gente faz às vezes um X1, a gente fica conversando ali, falando sobre religião, sabe? Eu tento assim, de formas diretas e indiretas, atingi-lo com a palavra. A gente tem que ser muito cirúrgico. A partir do seu trabalho. Exatamente, a partir dali. Já tive, por exemplo, conversas via Teams com pessoas, por exemplo, teve um rapaz que, cara, pô, tá no alto escalão da empresa e a gente conversando, e ele falou que a sua esposa precisou fazer uma operação, questões de mioma, e até falei sobre a minha vida particular também, o que está acontecendo na minha vida, e ele se abriu, falou que a esposa dele na operação perdeu o útero, que eles perderam a esperança de ter filho, que a mulher dele estava muito mal, e ele também, e eu falei de Jesus para ele, falei, cara, você precisa, como
profeta do seu lar, como guia do seu lar, pegar sua esposa, vai no domingo, leva ela na igreja. Cara, faz um momento espiritual seu, semanal com a sua esposa, para que vocês possam passar por esse momento dirimindo a dor. A dor ela vai estar ali, mas com a presença de Jesus tudo é melhor. Então, eu trabalho, pastor, eu não tenho medo de falar de Jesus em qualquer lugar. Eu sei que as empresas hoje em dia é muito inclusiva, né? Sabe que é complicado. Mas nada resiste ao testemunho, né, meu Não. irmão? As pessoas assim, vêm procurar, né? o testemunho, ele é importante, é assim, pregar é a última coisa, mas ela acaba se concretizando porque as pessoas te veem no seu Viu dia a a dia, diferença na sua veem vida. a diferença e te buscam. E aí é a hora que você prega, é a hora que Amém. você fala de Jesus, é a hora que você fala pro cara, pô, cara, procura uma igreja, leva a sua mulher, sabe? Vocês estão precisando de Jesus. Cara, isso tem sido essa experiência maravilhosa. Hoje o cara já, e aí, meu amigo, que você quer lá? Cara, mudou, melhorou, sabe? E eu sou um cara de relacionamento, então... Hoje eu trabalho atendendo pessoas, gerentes regionais do sul do Brasil e passa pelo centro-oeste. Cara, todos eles eu tenho boas experiências, bom relacionamento. Às vezes eu vejo alguns colegas, eu discuti com fulano, cara, eu tento ser soft. Eu sou um cara muito justo no sentido de querer as coisas certinhas. Só A sabe gente como sabe, é que né, eu sou. Dom? A gente gente sabe, né? Que eu sou assim. Mas, cara, eu trabalho com soft touch, de saber que eu preciso fazer o que é certo, porque é assim que tem que ser, você tem que ser honesto, como a Priscila falou, você servir ao seu patrão como você serve ao Senhor, e você ao mesmo tempo conseguir criar relacionamentos Sim. onde pessoas tecem elogios a você, a sua chefia, sabe? Falam, olha, o Igor se tem uma condição maravilhosa sobre isso, sobre aquilo. Isso tudo é um conglomerado de atitudes que você tem que ter como cristão, partindo da cristocência da coisa. Amém. O que Cristo faria a partir dali e você executar? Tem um livro muito legal do John Maxwell, quero convidar todos para ler, também é um bom livro, que é o que Jesus faria no seu lugar. Sim. Acho que é um livro muito Maravilhoso. bacana que nos compromete com a causa. Sim. Agora, falando um pouquinho do trabalho de vocês hoje, aqui na igreja, Sim. né, que vocês têm, nós temos para quem esse podcast para, sei lá, Sim. centenas de pessoas, Pro mundo. nós temos aqui há anos um trabalho, um seminário de finanças chamado Estronando no Altar de Mamon. Sim. E eu queria depois que o pessoal pudesse ver na agenda da igreja aí qual é a data, até para convidar os irmãos, porque a gente já tem uma parceria, alguns desses seminários, Sim. que vocês fazem as oficinas, Sim. né, de finanças nos intervalos ali, tem as palestras. Sim. Na realidade da igreja, agora vamos para vamos lavar nossa roupa suja aqui Sim. com todo mundo. Na realidade da igreja, como é que você tem visto a finança do povo de Deus? Como é que é isso, mesmo sabendo que precisamos devolver o nosso dízimo? Sim. Mesmo sabendo que a Bíblia fala que o coração generoso, ele prospera. Sim. Mesmo a palavra de Deus falando que aquele que encobre seus pecados nunca prosperará, mas aquele que traz luz à sua vida, esse sim. Ou seja, a Bíblia vai dando todos os códigos de ética, de prosperidade, de pobreza, de miséria. Tá tudo ali. Tá. Como tem sido para vocês a realidade nessa relação financeira com as pessoas? Isso é forte, não é? Sim. É forte, forte Brasil. Que a gente tem visto, na verdade, né? Muita falta de disciplina. Disciplina? Disciplina. As pessoas têm dificuldade de fazer os princípios básicos, porque assim, beleza, a Bíblia tem uma série de princípios que regem essa questão das finanças, né? O novo povo parece por falta de conhecimento. Ok, a gente pode ensinar, a gente pode, né, a gente faz isso através do seminário, a gente tem o seminário todo ano, a gente repete muitos assuntos nas oficinas, porque a gente vê como necessário mesmo, né, massificar certas informações para as pessoas, mas depois que elas saem daqui e vai pro ano seguinte, a gente vai conversando com as pessoas, muita gente nos procura para falar sobre algumas questões mesmo, sobre finanças, a gente vê que os problemas meio que se repetem, porque embora elas saibam, tem dificuldade de sustentar. Você acha que essa indisciplina tem a ver com libertação ou tem a ver com incredulidade?
Eu acho que é um mix, pastor. É um mix? Eu acho que é um mix. Eu acho que a questão da incredulidade, a pessoa tem dificuldade de ver além daquilo que ela está naquele momento vivendo. Ela precisa ultrapassar esse problema, mas para poder você enxergar ao longe e alcançar lá, você precisa crer que esse problema é só um dentre os quais você vai ter na vida. Perfeito. A vida, ela não é uma linha reta. Eu sempre falo, a vida não é retilínea. A vida é um momento de picos e de vales. Picos e vales. E Pô, não tem um momento assim da gente andar na piscininha Do tranquila? lado de cá, então. não. Pico e vale, eu tô cansando Então. já. Pico e vale, Então. sobe e desce. Então, não tem uma aí paradinha, é que tá. não. Então, Um platôzinho. É um, pô, né? Um tempo de paz. a gente precisa trabalhar para diminuir tanto os picos como os vales. Aí, Dá uma pô, suavizada. aí, graças a Deus. O trabalho é Deu uma esse. melhorada, né? Eu sempre falo, a vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida é uma maratona. Sim. Então, sabendo que não é aquela explosão de 10 segundos que um Usain Bolt faz 9, não sei o que lá, e sim uma maratona de 42 quilômetros, né? Então a vida é muito longa. Eu hoje, tudo que eu faço, eu não faço para hoje. A gente agora em janeiro, a gente sentou, vamos projetar o nosso ano de 2025. O que a gente vai fazer? O que a gente vai poupar? O que a gente vai adquirir? O que a gente vai melhorar na nossa casa? O que a gente... Vamos comprar trocar de carro? A gente vai viajar? A gente... Sabe, pastor? A gente faz as coisas, a gente senta e faz um plano de negócios do que vamos fazer ao longo do ano. E isso requer o quê? Requer o método PDCA, Plan, Do, Check, Action. Planejar, fazer, checar, corrigir. E isso a gente tem que fazer constantemente. As pessoas quando chegam na igreja, esse check-outzinho da chegada da parada no momento de finanças, mesmo com toda essa compreensão bíblica, você não vê essa revelação antidisciplinar. Como é que é isso? Porque assim, tá, agora eu sou crente, aceitei Jesus como meu Senhor, mas eu tenho toda uma vida para... Sim. Como é que tem sido para vocês dizer para essas pessoas que a vida financeira delas faz parte da conversão delas? Essa é a palavra. É um processo de conversão. Conversão do bolso é a parte mais difícil. Ah, entendi. Eu até Deus falei sobre converte o isso. pé, a cabeça, mas o bolso... O bolso é o último órgão do corpo a se converter. Porque você fala para a pessoa assim, olha, você tem que ser generoso. Né? Nesse planejamento que a gente fez um planejamento também do que a gente vai doar, do que a gente vai abençoar. Sim. Porque o nosso dinheiro não é só sobre a nossa vida. Sim. Isso dá um senso de propósito pra gente também, né? Esse dinheiro é pra quê? Pra gente comer todas as nossas sementes? Não é isso. Semente é pra semear, pão é pra comer. Tem que ter essa diferenciação. E aí, pra você viver isso, você precisa converter-se a essa palavra. Você sabe, mas você precisa converter a sua vida prática a isso. Eu sei que eu devo trabalhar como para o Senhor, mas eu efetivamente fazer isso no meu trabalho é um processo, né? E tem pessoas que estão um pouco, como em tudo, tem pessoas que estão um pouco mais atrás, pessoas que estão um pouco mais de entendimento. Heterogêneo, né? Mas é ensinar e se converter em si ensino, que é um processo. Vocês sabem que essa questão, e aqui eu vou levantar uma bola aqui para vocês fazerem o gol aí. Ok. O seminário ele nasceu, né, muito dentro de um processo pessoal. Eu sempre falo aqui, tudo que você vai aprender aqui foi a jornada da libertação da minha mente, da minha relação. Porque o que acontece? Eu não sei se vai testificar para vocês, mas é legal a gente colocar aqui no podcast que muitas pessoas estão achando que, tá, agora eu sou crente, minha vida financeira vai mudar a partir do momento que eu vou lá e vou devolver o meu dízimo. E agora eu vou ser ofertante. Isso é parte do princípio. Sim. Mas as pessoas não estão entendendo que Deus quer uma mudança de entendimento na jornada da vida. Sim. Isso. Então não é só... Porque assim, o devolver o dízimo e semear é a cachoeira que desceu aqui, a água já chegou. Sim. Aqui. Ela chegou no destino. Sim. Mas o que a gente está falando aqui, tanto no Ministério de Finanças e Empreendedorismo, quanto nos seminários que nós, inclusive, a gente tem data para a primeira turma de finanças já aqui? Vocês já estão com a data? Sim, a gente já
apresentou pro time de Gestão. gestão e a gente tem uma reunião marcada Para com sexta-feira. os Pra senhores definir. para sexta-feira Tá para fazer as ótimo. definições finais. É importante, eu não tô com a data do seminário aqui, depois eu Sim. abro. O pessoal já tá trazendo o podcast, a gente já coloca, Aham. tá? Mas é importante o pessoal fazer entender, porque esse seminário não tá falando do ato final. Sim. Sim. Tanto é que a gente fala Perfeito. quase 10 horas Sim. nas palestras Sim. e a gente quase não fala do ato final. Sim. Devolver o seu dízimo, isso aí é o ato final. Isso é a consequência. Isso é o fruto Sim. dessa mudança Conceitual. de como é que eu vejo tudo isso, aí a partir de ver e compreender como é que eu mudo a minha postura de vida, como é que eu começo a encontrar processos. Então, assim, como é que tem sido, como é que é para vocês hoje a cabeça do irmão? Como é que, além dessa indisciplina, Sim. o que mais a gente pode acrescentar como dificuldade nessa relação, nessa aplicação com as pessoas? Sem dúvida a questão do dualismo. Porque as pessoas Dualismo. ainda separam as suas vidas em caixinhas, né? E a questão do ensino, de haver esses seminários, de todo esse investimento de tempo, é justamente para derrubar essas fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus, né? Pela exposição bíblica, tentar desfazer enganos que às vezes as pessoas nem sabem que acreditam. Né? São coisas que estão dentro delas e elas nem têm. São sofismas de fortaleza, né? Exatamente. São coisas que elas nem têm consciência. E aí, exposição, ensino e aconselhamento para tentar cooperar para derrubar isso na mente das pessoas, né? Que um princípio básico é entender que o dinheiro que fica na sua mão também não é seu. E aí você não pode fazer o que você quiser com ele. E trabalhar com ele de forma irresponsável e antibíblica. Então, não adianta você dar o seu dízimo, né? A gente tem, vou citar um caso bastante extremo, que é o Complexo de Israel. A gente tem o Complexo de Israel do Rio de Janeiro, que é uma comunidade que se diz evangélica, mas são de bandidos. E, tipo assim, eu dou meu dízimo, mas eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ver da forma que eu quiser, eu posso ser responsável, eu posso cometer crime, e eu sou o Complexo de Israel. Tipo assim, é uma coisa que só o Rio de Janeiro, né? Você já viu isso, pastor? A casa do bandidão tem a estrela de Tem a Davi, estrela de Davi. é uma piscinona com a estrela de Davi no fundo. Muito, e ele se diz um bandido cristão. muito bonito. Então, né, tudo isso. Complicado, Mas isso levando ao extremo do exemplo. Sim, Mas claro. se você não aplica o princípio do reino de Deus na forma como você trabalha, como você administra as suas finanças, você ainda não se converteu completamente ao ensino bíblico. Não adianta só você entregar o seu dízimo, fazer ofertas e a parte que ficou na sua mão, Deus não é senhor sobre aquilo. Né? A forma como você vive suas finanças também precisa ser regida pela palavra. Você pensa do tipo assim, bom, já fiz minha parte, sabe? Tipo, já dizimei, então, meu irmão, o que eu faço é meu, sabe? É meio que comparando, pastor, aquela pessoa que... Quando devolve. Sim, quando devolve. A gente está falando do que devolve. E ainda tem o que não devolve. E aí, poxa, recentemente eu dei a oportunidade de dar uma palavra de oferta e eu falei desse momento da minha vida. Lembro da epícope. Perícope. Essa perícope tá dando o que falar. Vamos optar em não utilizar nesse não utilizar. É interessante. Não, simplificado. O uso de tecnicidade atrapalha mesmo a comunicação. O senhor está correto sobre isso. Sim. Esse é assunto para depois, né? Para depois, exatamente. Esse é um assunto de seminário. E eu mesmo passei por um momento desse que eu não dizimei, eu não ofertei, eu vivia um sentimento de insatisfação da minha vida com Deus, da minha vida com a igreja, e isso redundava em eu não querer mais dizimar, não querer mais ofertar. E eu depois analisando, né, que a gente nunca consegue enxergar de cara aquilo que está acontecendo, e depois a gente faz uma análise posterior e vê como eu estava patinando na vida. Eu creio que o declínio da fé sempre vai, sabe, ferir a nossa voluntariedade. Pastor, o senhor vai na igreja, o senhor vai no culto. O cara, quando está caído na relação com Deus, não é só devolver dízimo, ele não vai cumprir um monte de princípios. Sim. O Luciano tem uma frase aqui, muito legal dele, que diz assim:
você não devolve o dízimo porque você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro porque você não devolve o dízimo. É uma frase pequena, de impacto, mas eu acho que ela tem muito a ver com algo aqui que a gente está falando, que é o seguinte: como eu tenho uma vida organizada debaixo dos valores de Deus. Porque assim, devolver o dízimo, ou fazer uma oferta, ou... isso aqui é a ponta de um... É a cereja. Isso é a cereja, isso é a manifestação de toda uma construção em Deus. Construção de valores de fé, construção de valores, sabe, essenciais e fundamentais. Porque o que eu percebo, assim, não sei se vocês... é que as pessoas têm pouca percepção de organização. É a lei das todo mundo quer semear e quer colher. Mas esquece que esse processo de semear e de colher envolve uma inteligência sobre isso. Total. Né? O tempo de semear, a terra que se semeia, as estações corretas, né? A parte que vai para cá. Tem um momento certo. Tem uma lei rabínica, né, interessante, que é uma parte você devolve a Deus. Outra parte você doa. Você benção na vida das pessoas. Uma parte você guarda. E assim, eu não lembro exatamente as frases, não me foge a cabeça aqui, mas tem uma parte que eu acho muito interessante, cara. Que é isso, eu tô mais a Cília tá querendo participar do episódio aqui. Mas tem uma parte também que o hebreu, quando ele pensa na relação com finanças, ele pensa de uma forma tão brilhante, que ele diz o seguinte: tem uma parte que você tem que gastar. Uma parte que você come, sim. Você tem que gastar, comer bem, viajar com a sua família. E eu queria levantar essa bola aqui, porque eu percebo que as pessoas vêm tão destruídas, mesmo caminhando há anos com o Senhor. Mas às vezes o cara vem até pior do que um cara que não caminha com o Senhor, porque ele tem pouco senso de organização, de administração, de responsabilidade. Ele chega, como diz o termo, perdoe, todo avacalhado, enrolado. Aí vem demônio, vem sofisma, vem fortaleza, vem tudo. E no final das contas, o cara fere duas coisas que eu acho vitais na vida de todo cristão. Ele fere, primeiro, a relação dele com o Deus que ele serve, e inclui-se aí a comunidade que ele congrega, que usa dessa semeadura para as obras e o avanço no reino. Mas ele fere também uma coisa muito importante, que é a sua própria família. Vocês têm encontrado pessoas assim que você pergunta assim: quanto tempo você não faz uma viagem? Quanto tempo você não vai para a rua com a sua família? Tipo assim, vamos comer uma parada legal. Tempo de qualidade. Pois é. Quando você não consegue estabelecer limite para as coisas, fica difícil, porque as pessoas, tipo assim, elas vão gastando, vão ver quanto dá no final do mês. Meu Deus. Mesmo crente ainda. E aí pega um cartão, olha, eu fico horrorizada com isso. O cartão? Pega um cartão e... É o capeta, o cartão? É o Satanás? Paga um cartão com outro, entendeu? Olha, não faz isso não. Em nome de Jesus. Dá uma dica aí, Pedro. Dá um spoiler do que não pode fazer. Rapaz, cartão de crédito, olha só. As pessoas colocam a culpa no cartão de crédito. Eu vou defender o cartão de crédito, também vou defender as pessoas. Tá que nem o diabo, né? Nem tudo é culpa dele. Nem tudo é culpa dele. O diabo fica chateado às vezes. Pois é, problema sério. Para você usar o cartão de crédito, você tem que ter controle, tem que ter limites. E eu não tô falando do limite do cartão, gente. Tô falando do limite. Mas não tem o negócio da fé, que Deus vai prover? Meu Deus, o cheque especial. Não tem gente orando, não, para Deus prover um anjo. Tem um negócio do anjo do cheque especial aí, que o anjo entrou na conta e pagou. Então, aplicativo, bota a mão assim em cima, né? Senhor, te dou uma ordem. Não tem o negócio da ordem? Tem que orar pela Bíblia. Tudo bem. Gente, não faz isso não. Olha só, presta atenção aqui, só um minutinho. O cartão... Fala ali, Priscila. Tô falando pra você aqui, ó. O gerente do banco tá te falando aqui, ó. Priscila, gerente do banco. Fala com ele. Cartão de crédito, a taxa de juros está subindo novamente, né? Mas o cartão nunca deixou de ser caro. Você começou a falar de cartão aqui, teve no estúdio aqui, ele começou a se levantar. Deu coceira? Eu não sei, tá se manifestando uma parada aqui, espiritual demais, bicho. Meu Deus! O que tá rolando aqui nesse lugar aqui? Tá todo mundo nervoso. Eu tô nervosa também, vamos lá. Cartão, olha só, preste atenção. Cartão é uma coisa assim de 15% mês.
mês. Dá, sei lá, 200, 300% ao ano. Não dá para você usar cartão sem controle. E eu digo controle, não estou falando do controle do limite do cartão, estou falando do controle financeiro pessoal. Sim. Né? A gente fez um orçamento no início do ano. E aí a gente estabeleceu quanto a gente ganha. Ganhamos X. Queremos gastar 100%? Não, por quê? A vida não é uma linha reta, como o Igor falou. Você tem estações, você tem tempos mais fáceis e tempos mais difíceis. Então, a sua vida ela tem que ter um pouco de folga para os tempos difíceis. Tem que deixar o step, né? Tem que deixar o step. Se você gasta 100% da sua renda, tem gente que gastando um pouco mais do que isso, inclusive. É né? mesmo, eu tenho pela 5. fé? É pela fé? Eu ganho 5. Meu cartão é 5, minha renda é 10. Isso, não é Pelo isso. amor de Deus. Não É mesmo? Mas crente faz isso? Nossa. Crente, não crente. Mas Não, crente tá tudo certo. Mas faz parte dele. O negócio dos filhos de Deus faz isso também? A gente tá nesse processo de conversão aí pra, entendeu? Aos pouquinhos tirar isso da cabeça das pessoas. Isso. Esse é o nosso trabalho. Exatamente. Ajudar a sair desses conceitos para alcançar o conceito da mordomia em Cristo. Aí você falou uma palavra poderosa, né? Mordomia. O conceito da O mordomia. conceito. Fala um pouquinho do conceito de mordomia, a gente fala tanto sobre O isso. conceito mordomia. Fala aí pros caras que tem cheque especial. Só um aspas aqui. De vez em quando, cara, eu não sou de ficar vendo ninguém pregar. Mas eu fico vendo algumas coisas assim. Aí teve um lugar que o cara tem a unção do emagrecimento. Aí o cara ora, nego perde 20 e quer, Renatão. Meu Deus. A variável espiritual. Aí o cara começa a orar, meu irmão. Ele sai, ó. Malha. Que isso? Com shape, pastor? Rapaz. Meu Deus. Senhor, me ajuda pra não falar besteira. Mas tem um outro aí que tem uma unção que, pô, tá orando lá, daqui a pouco diz que as contas tá tudo pagas. Tem esse negócio também? Rapaz. Tem de tudo. Tem um anjo do banco? É o anjo do banco. Que isso? Tem o anjo do banco no meio da congregação. Ô, irmão, essas heresias são brincadeira, viu? Não acredita nisso não, por favor. Mas tem gente que parece que acredita, né? Super acredita. Deus proverá essa dica. Não tem esse negócio? Esse negócio de pagar cartão eu fico horrorizada, mas tudo Isso bem. aí é Fico uma assim, doideira. É Bola grande, de né? neve. Meu Deus. Bola muito de bom. neve, pastor. E aí você tem que estabelecer um limite. Tipo assim, é tanto que eu ganho, eu vou gastar menos. Porque eu tenho que deixar espaço para a parte que vai dar errado. Porque as coisas vão dar errado de vez em quando, tá? Fica tranquilo. Isso é normal. É normal. Então você tem que deixar o espaço ali para Deus. essas eventualidades. É isso, Porque então, são tá errado ciclos. de vez em quando? Dá. Primavera, verão, outono, inverno. São ciclos, entendeu? Sim. Você não vai ficar no verão eternamente, não vai ficar no inverno eternamente, embora apareça nesse momento. Sim. Mas vai passar também. Então você precisa ter a noção de que, assim como o princípio bíblico que a gente vê lá em José, você guarda um quinto pro tempo ruim que vai vir. Mas e o shopping, Entendeu? né? O Mas crente e o no shopping, shopping, né? Nesse período não é bom shopping, né, gente? Não. Mas e o McDonald's? Como é que faz? Aí são as Então, escolhas que você faz. Exatamente. Você faz escolhas, você deixa Exatamente. de fazer aqui para poder guardar ali. Exatamente. Entendeu? Porque você vai trabalhar com o limite. A gente fez lá o orçamento. Sim. Olha só, a gente vai comer fora? Vai ser toda semana? Não vai dar. Não. Não vai dar para ser toda semana. Vai ser semana sim, semana não. Rapaz, Entendeu? A gente E ajuda estabelece um também no limite. corpo. rapaz, já faz uma dieta junto, né? Faz uma Exatamente, consagração. Já é uma exatamente. a venda casada. É a venda casada. Mas não tem um negócio de não andeis ansiosos por coisa alguma, mas os crentes estão indo pro shopping comprar Bíblia, assim, como é que é? Não. Acho que é bolsa, sapato. Meu Deus. É a compra por coisas impulso, por caras. ansiedade, para poder ostentar na internet. Exatamente. mesmo? Que o meu coleguinha É. tem, eu tenho que ter também. Na igreja tem essas coisas, gente? Nossa, Ó, rapaz. Ter o iPhone 20. Nem Rapaz. nasceu ainda. Aí a pessoa vira sócia do Uber, não sei, sócia da Light, sócia de várias coisas. Ah, pô, 10 minutos de caminhada. Quando 20 vocês examinam as contas que vocês nas palestras e Sim. tal, tem esse momento de discipulado. Sim. As pessoas têm uma planilha organizada. A grande maioria não, pastor. E a gente, na palestra, mostra uma planilha, A gente manda a planilha. manda Tipo, a planilha para as Tipo, pessoas. Deus vai à frente abrindo o caminho, eu vou vivendo de qualquer jeito Isso. e ele tem que resolver tudo, é por aí. O canta extra, Deus proverá. Ah, canta Entendeu? extra. Canta. É muita fé, tem que cantar com fé Já tem também. mau porque gosto, senão- desculpa. Essas coisas no mundo. Mas Cada enfim, extra.
Deus abençoe. Amém. Suas músicas também, mas me apagar da outra. Mas enfim, isso é assunto para outro dia, outro podcast. Mas é um negócio muito louco isso que vocês estão falando. Sim. Infelizmente acontece. E a gente, nas palestras, pastor, a gente fala sobre definição das metas, a gente fala sobre, por exemplo, separar a nossa renda em 3 partes, que é os custos fixos da nossa vida, que é mais ou menos 50%, tem que tentar adequar para isso. A gente tem que ter uma parte que é para o nosso estilo de vida, aquilo que o senhor gosta de fazer um lanche. É o conceito hebraico de organização Exatamente. financeira. O que você quer gozar da vida? Eu quero viajar. Se você poder fazer uma organização prévia. O senhor sabe, a gente, para viajar em 2025, a gente começou a programar em 2024. Sim. A gente não é rico de acordei, vou para Dubai. Não. A gente começou lá atrás, pesquisar quanto é que é a passagem, quanto que é o Airbnb da vida, quanto que é o passeio daquilo. Há todo um planejamento, né? Existe a necessidade. Então, assim, existe algo que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho bacana, né? Que quando a vida financeira, eu queria falar de 3 aspectos aqui, não sei se vocês podem cooperar com isso, que eu percebo que quando essa área, que as pessoas insistem em separar de Deus, é tão importante na vida espiritual, porque o que eu percebo é que às vezes quando essa área financeira está abalada, a pessoa ora pouco. Sim. Sim ou não? Sim. Vocês percebem que a fé das pessoas fica abalada, a relação com Deus fica abalada? Sim. As pessoas, elas tendem a fazer essa associação. Se minha vida financeira nesse momento está ruim, é porque a minha vida espiritual está ruim, ou eu estou desanimando por isso, eu fico desanimado por isso. Isso, inclusive, pastor, em alguns lugares afora, até, inclusive, atribui a isso. Você está assim porque você está com algum pecado, está com algum problema. Sim. Isso gera dúvidas existenciais terríveis nas pessoas. Gigantes, porque a pessoa, sim, ela vai pensar que o problema está acontecendo por causa de uma questão pessoal, ou estou em pecado, e a pessoa começa a entrar em parafuso. E ainda que esteja em pecado, ou seja uma questão pessoal, onde está a graça, onde está a misericórdia, né, do Senhor nisso aí, né? Sim. A bondade de Deus, né? E como a Priscila falou, pastor, a gente não é só verão, não é só inverno. A gente vai ter diversas estações na nossa vida e o dia ruim vai vir. E aí, como eu estava falando, a gente divide a vida financeira em 3 partes. Questões básicas, o estilo de vida, o que a gente vai fazer, e poupar ou quitar dívidas. São momentos da nossa vida que a gente também tem que ter. Cara, guardar dinheiro é mais ou menos 20%. A gente tenta falar sobre isso. O estilo de vida e poupar ou quitar dívidas, ele pode ser 20% ou 30%. Tentar equilibrar esses dois em 20% a 30% um ou outro. E então, se eu estou com dívida, eu tenho que reduzir meus custos a ponto de poder ter condições de pegar esse dinheiro, esses 20% ou 30%, e aplicar na quitação da minha dívida. Lembra que o senhor às vezes fala, eu te abençoo com a Blitz aqui, se você está com o IPVA atrasado, né? Então, tem gente que não voltou mais na igreja aqui, que já foi apreendido. Então, a propósito, irmão, deixa eu aproveitar, me traz o pó de cartas aqui, eu solto umas assim. Então, irmão, você, em nome do Senhor Jesus, que tem saído aqui da nossa igreja, feito essa bandalha aqui, né, na porta da igreja, isso é um tremendo mau testemunho. Total. A palavra de Deus diz que o semeador semeia, e uma das sementes que ele semeia, logo as árvores do céu arrancam. Sim. Então, toda vez que você desce aqui, você pode ter sido tremendamente abençoado. Mas quando você sai aqui da nossa igreja, irmão, dobra a direita, tem um retorno logo à frente, na tua segunda direita. Sim. Ou você pega a linha amarela na terceira direita. Agora, em nome de Jesus, Vaz, mete essa bandalha aqui na porta não, que isso é como quem está dizendo, tudo que eu recebi de Deus, eu estou entregando já no primeiro pecado, na porta da igreja. Vou te contar uma.
Já vi Você irmão fez que isso? não fez aqui. Você não fez isso, de forma não, né? alguma. Em nome de Jesus, né? Acabou o podcast aqui agora. Não. Já vi muito irmão fazer Não, eu isso. já vi muito irmão assim, já estava preparando, dando uma rezinha, aí eu desci. Aí quando ele desceu, oi, pastor. Tem gente se entregando aqui no estúdio, não vou dar nomes, mas ele é um pouco alto. Isso aconteceu. Então Tu viu? Eu desci outro dia, a irmã veio deixar o filho. Tá ligado? Aí a irmã, quando me viu, meteu assim, com aquela cara assim, tipo, aí, ó. Paz do Senhor, irmã. Paz, do Senhor. Siga à frente. Siga à frente, mano. Pelo amor de Deus, são economias, cara. Bobas. E são coisas, gente, assim, são pequenas coisas. A gente tá brincando assim. Sim. Mas, assim, brincando de falar a verdade. Tá? Não, mas é verdade. É verdade. Eu vou abençoar você assim, tipo. Vou abençoar com batida de carro e ver que pode morrer, né? Mas multa, assim, sei lá. uma multa, Isso, né? Um guarda municipal na hora, né? Não, mas esse tipo de postura revela muita coisa. Total. Porque nosso Deus é um Deus de detalhes. Total. A voz de Deus, cara, ela é perceptível para aqueles que se atentam aos detalhes da vida. Sim. Quando a pessoa insiste com essas negociar coisa pequena, né? Pequenas coisas, certamente isso pode visitá-la em grandes coisas. Essa pessoa que, tipo, não se compromete por inteiro. Sim. E esses atos, que são manifestações, são os frutos da vida. Verdade. Falam muito mais que palavras. Com toda certeza. São pequenas negociações. Sim. Mas em Ezequiel 28, o que a Bíblia fala sobre Satanás? Agora eu não lembro. Por favor. Tu é um negociador. É. Todas as pessoas que negociam, cara, não são agradáveis diante de Deus e caem do seu posto. Então, assim, isso nas finanças é uma chave muito interessante. Você vai ver o cara negociando muita coisa. É na empresa. Sim. Na primeira que o patrão virar para ele e falar assim, fala que eu não tô. Ele não tá, não. O cara tá aqui do lado. Ele não pode atender no momento. Você pode ligar daqui a 15 minutos. Começa a negociar muita coisa, né? Então, você não está mentindo, mas você está falando, ele não pode atender no momento, liga daqui a 15 minutos. E aí o problema é dele. Igor, vocês falaram algo aqui importante, não só do... É que eu não consigo ver espiritualidade diferente. Eu não consigo ver a vida sem a espiritualidade. Porque a gente está falando assim, do trabalho. Não, tudo é espiritual. Nós somos seres espirituais a partir da eternidade que nos alcançou. Sim. Amém? A gente precisa mudar esse conceito. A gente precisa se ver como pessoas eternas, peregrinos, caminhando para a sua verdadeira casa. Então, entendendo isso, tem algo muito importante que a gente não falou, talvez a gente vá caminhando, porque eu não sei como é que está o nosso time aqui, mas... Tem 1h10. Já tem 1h10 já? Não é mais que isso, não? Não. Pô, mas a gente falou pra caramba aqui já, né? Espero que esteja sendo bênção para sua vida, sua família. Amém. Mas tem algo aqui que é o que mais me entristece e preocupa. É que uma vez que toda essa desordem alcança a vida financeira, a gente falou que a sua relação dessa espiritualidade no sentido da comunicação com Deus, com a palavra, com a oração, mas vem um outro lugar que é aí que me preocupa muito, que é a família. Sim. Vocês se depararam com casos assim de ver famílias totalmente endividadas? Porque a gente, quando fala de famílias endividadas, coloca dentro dessa cápsula, sabe? Imagina uma cápsula, família endividada. Dentro dela tá desonra, vergonha, mau cuidado com os filhos, falta de um plano de saúde, ou seja, cara, dentro dessa cápsula chamada problema financeiro da família, o que vocês podem tirar dessa cápsula de problemas aí? Olha, pastor, eu acho que um dos grandíssimos problemas
e eu elenco ele como o principal. A pessoa muitas das vezes quer viver um padrão de vida maior do que ele tem. E a gente ensina que é ao contrário. Você tem que viver com um padrão menor para que você tenha a sobra, para que você tenha a condição de gerir melhor a sua finança, para que no dia mal você tenha reserva. E aí a gente estava falando sobre isso, das três, né, da tríade, né, do estilo de vida, de poupar ou quitar dívida, do que você paga na sua vida, o seu custo básico de vida lá dos 50%, ele tem que ser algo que seja factível. Não adianta você... eu quero morar num lugar tal. Pastor, o senhor conhece a minha origem, conhece a origem Isso da eu ia minha falar, esposa? talvez as pessoas não saibam que vocês vieram de comunidades, né? Sim, exatamente. E esse problema financeiro dentro dos casamentos, dentro da sua própria família, o que vocês viram? Porque o efeito rebote dos nossos problemas, ele pode ser muito positivo ou muito negativo. Sim. Fala um pouco do que vocês viram dos problemas financeiros da vida familiar que produziu em vocês esse senso de cuidado da vida financeira. Então, eu vim de uma casa muito simples mesmo. Meu pai é de Piauí, minha mãe de Goiás, se encontraram aqui no Rio. E a gente vivia com muita simplicidade. Eu passei toda a minha infância, uma parte da minha adolescência, morando no Jardim América. Lá no canal? Perto do canal, Ali do exatamente. Chique, ali. O canal enchia, né? Lá enche até hoje. Enfim, pois é. E aí, é a falta de perspectiva mesmo, porque a gente estudou sempre escola pública e minha mãe sempre trabalhando, meu pai sempre trabalhando. Eu lembro de ficar muito tempo sozinha, porque minha mãe não tinha como me deixar com ninguém e não tinha como pagar ninguém pra ficar comigo, né? Então, meu irmão tomava conta de mim uma parte do tempo, meu irmão mais velho, Carlos Henrique, Que é o mecânico? que é o mecânico, Sim. o Kikinho. Kikinho. Negão de 1,90 m, Qual é o apelido dele que você chama? Kikinho. Kikinho. Não, mas tu me deu um outro apelido que eu... Kiki. Não, é Kikinho mesmo. Kikinho é Só a que minha ele é o sogra Carlão, fala, né? só que lá é Carlão. É, Carlão, eu cheguei na oficina falando, o Kikinho tá aí? Tu me deixou numa furada lá, todo mundo me zoou na piscina. Então, o Kikinho tomava conta de mim. Meu irmãozinho de 2 metros de altura. E uma parte do tempo ficava dessa forma. Então, quando eu terminei o segundo grau, não tinha perspectiva de conseguir fazer uma faculdade, a não ser que eu passasse por uma escola pública. E não tinha como pagar curso, não tinha como fazer nada. Então, a minha mãe, ela sempre me estimulou muito a questão do estudo, né? Estimulando a estudar, porque ela sabia que não havia outra forma, né, provavelmente, de eu conseguir ir além do patamar que eles podiam me oferecer. Eles fizeram tudo o que eles podiam por mim, né? Me estimularam a estudar. Eu comecei a trabalhar já com 19 anos, então ela segurou o máximo que ela pôde para eu começar a trabalhar. E isso, ela se sacrificou muito por isso, porque ela tinha que trabalhar muito, né? Para poder, os dois, né, para poder nos sustentar. E aí, essa questão do estudo, da importância de estudar, de você se instruir, eu realmente herdei deles da nossa condição financeira, que eu não tinha outro caminho, né? Tinha que ser por aí. Enfim. E nesse sentido, eu não... Hoje, a minha mãe, ela é podóloga, né? Eu ajudei ela a fazer o curso de podologia, ela ainda trabalha, ela é aposentada, mas ainda trabalha. Porque essa questão financeira, quando você não consegue... A gente nunca conseguiu... Ela nunca conseguiu comprar uma casa dela, meu pai também nunca conseguiu comprar uma casa que seja deles, tiveram que trabalhar e continuam trabalhando até hoje, né? E isso, pra mim, meio que direcionou... Eu falo isso com a Sônia é minha psicóloga. Eu tinha era da Cris também. E era da Cris também. Que eu meio que coloquei na minha cabeça que eu tinha que dar certo de alguma maneira, né? Para poder ser um pilar para os meus pais, para minha família, financeiramente mesmo. Então, eu penso muito neles, eu tento ajudá-los sempre, porque eles me direcionaram pro caminho que eu consegui chegar. Essa coisa do estudo, foi eles que curtiram na minha cabeça, minha mãe especialmente, né? Minha mãe especialmente. Então, é algo que foi internalizado em mim. Eu preciso encontrar um caminho para poder ajudar a minha família, né? Mas eles, dentro de toda essa luta, eram pessoas organizadas? Você entende que muito dessa luta era por causa de desorganização?
Como é que você vê esse veio de você hoje, para você ter esse prisma da necessidade de organização financeira? Olha, eu não me recordo de eles terem grandes problemas com cartões, Então problemas isso foi uma boa herança financeiros. para você, né? Uma boa Sim, referência, né? sim. Eu não me lembro de nenhum tipo de controle, mas talvez porque eles não compartilhavam tanto comigo essa questão. Depois que eu entrei pro banco, eu meio que entregava o dinheiro na mão da minha mãe. Então aqui, meu salário. Pô, que Então legal, aqui. né? Ela tem uma história familiar positiva. Sim. Sim. Mas a gente encontra também muitas histórias. E eu posso falar da minha. Exatamente. Então, a minha mãe, quando eu era pequeno, minha mãe era gerente de loja, gerente geral, sempre ganhava muito bem. Ela construiu um patrimônio, só que ela teve alguns problemas na vida dela, de cunho financeiro, que ela dilapidou todos os seus bens. Ela tinha 2 terrenos, tinha carro próprio, perdeu tudo com dívida de quê? Cartão de crédito, consumo excessivo. Ela estava enrolada, teve que vender um terreno e foi lá, quitou a dívida, daqui a pouco começou a dívida de novo, foi lá, vendeu outro terreno, quitou a dívida, daqui a pouco estava devendo tudo de novo, vendeu o carrinho dela, quitou a dívida. Por quê? Porque ela nunca teve o controle perfeito. Ela tinha tudo anotado, mas ela não conseguia aplicar aquilo. Então não basta só você ter anotação sobre aquilo que você tem devendo. Você precisa, com aquilo, você mapear o problema e resolvê-lo. Não adianta, opa, ó, ganho 5, estou gastando 5 do meu salário, estou gastando 5 do cartão de crédito. Então eu estou devendo 5 mil todo mês e estou rolando dívida, pagando cartão com cartão, sabe? A gente precisa mapear o problema e resolvê-lo. E minha mãe não resolveu. A forma de resolver o problema não foi reduzir o seu estilo de vida para que possa se adequar àquilo que ela recebia. Ela não fez isso. Ela foi lá e foi se dilapidando. Tudo aquilo que ela veio construindo, por estar trabalhando, recebendo bem e tudo mais, ela dali foi dando uma ré, sabe? E chegou um dado momento da minha vida que eu sentei com ela e eu falei: a gente precisa garantir coisas para o nosso futuro. Isso te feriu em alguma coisa? O que você hoje, como Total, filho, pastor. sabe, como menino criado nesse ambiente, Sim. e é sobre isso que a gente está falando, Sim. a gente encontra muitos meninos criados em ambientes assim. Qual Aham. tipo de problema, dificuldade que você viveu, Poxa, pastor. situações que você passou? Então, eu era um menino de uma área humilde, mas era o riquinho da galera. Porque minha mãe ganhava bem, porque tinha cargo bom numa empresa, Ou que gastava muito sem e poder. acabava gastando muito. E eu era dali eu era o menino que estudava em colégio particular, Ah, entendeu? Que tinha carrinho a pilha, enquanto todo mundo só tinha carrinho de rodinha livre, lembra? Só empurrar e sim. o meu não, Que era tinha o pilha. bate-volta, né? Eu tinha de tudo, pastor. Eu era muito. ligado. Minha mãe gastava muito dinheiro, e inclusive até comigo, né? Roupas e tudo mais. Mas, do nada, teve um estanque. Que ela perdeu o emprego dela, perdeu a renda dela, entrou nesse parafuso financeiro. Eu fui tirado de um colégio particular no meio do ano e colocado num colégio O público. nível de trauma que isso causa. Pô, isso foi muito ruim, uma adaptação. Educacionalmente falando, pastor, quando chegou no final do ano no colégio público, eu estava dando coisas que eu tinha aprendido no primeiro semestre no colégio particular. Então, o abismo educacional é enorme. Então, eu tirei de letra, vamos botar assim, Sim. porque aproveitei o meu conhecimento adquirido em colégio particular nos anos seguintes. Então, minha mente já era treinada para poder estudar e tudo mais. E, vendo tudo isso, eu percebi a necessidade também de buscar a educação. Então, mesmo em momentos de adversidade, eu fui cedo, comecei a trabalhar, sabe? Eu com 11 para 12 anos, eu trabalhava ali no pé da serra, ali tem um posto de gasolina, na Garagem Jacarepaguá. Isso é, pô. Então, eu trabalhava ali calibrando pneu. Eu estudava 1 hora da tarde no colégio, eu ia para lá. Ali no 6h30 da Grajaú, manhã. ali na Ali no pontinha. Grajaú. É Aquele posto Ipiranga. Você Eu você ficava. fala exatamente Então, isso. eu saí de casa 6 horas. Aquele lado que ele tá subindo à esquerda ali, Isso. né? Eu ia para ali 6 e pouca da manhã, ficava até 11, 11h30, trabalhando, fazendo dinheiro. Eu ia para casa, tomava o banho, me Morava arrumava. onde nessa altura? Lá na. Já no. Eu morava ali no Complexo do Lins, ali no Morro do no Encontro. Capacete. E ali
eu fazia meu dinheirinho para poder ajudar. Eu sempre fui, por questões familiares, minha mãe separou cedo do meu pai, tive alguns padrastos e nunca foi muito bom. Percebia que eu necessitava ajudar minha mãe financeiramente. Então, esse dinheirinho que eu fazia, eu comprava alguma coisa para ela. Ajudava em casa? Ajudava em casa, desde cedo, desde os meus 11 anos, sempre ajudei. Eu trabalhei uma época lavando piscina na barra do patrão do meu pai, e eu saía dali, já ia no mercado, comprava coisa para levar para casa. Isso já minha mãe separada do meu pai. Então, eu sempre corri atrás desde cedinho. Fui trabalhar de carteira assinada com 16 anos, joguei meu estudo para de noite. Eu acho que por não ter condição de poder finalizar pelo menos o segundo grau sem trabalhar, eu prejudiquei um pouco nesse sentido o estudo, porque você trabalhava de office boy, andava o dia todo, chegava de noite para o colégio cansado, muitas das vezes eu perdi o pique, chegava lá, estava cansado, não prestava atenção na matéria. Ou seja, a sua vida virou assim meio que uma sobrevivência, Sim. né, cara? Sim. E, É que a gente está falando aqui de escola, de mudança, tudo. Pô, mas para uma criança que está entrando numa sala de aula, sim. aí veio o coordenador e falou assim, ó, não pode assistir aula. Eu lembro, tinha um colégio, que eu não vou dar o nome, que se mudou, que a criança era barrada antes da roleta, Meu tá ligado? Deus. Tinha uma roleta. Pra Isso não checar. pode. Nossa. Naquele Isso tempo, não naquele pode. tempo, tinha uma roleta. Aham. E aí, cara, tu não passava na roleta. Aí tu, pra piorar, não só isso, tu ficava num banquinho, Uhum. aí tinha um saguão, assim, tipo um lounge, que a gente fala hoje. Uhum. E aí você sabia que todo mundo que tava ali Tava sentado Devendo. tinha que falar com o cara. E a Aham. conversa era, ó, avisa seu pai que tem que pagar. Sim. Hoje em dia não pode Vai lá fazer isso. assistir a aula, mas ó, manda esse Sim. recado pro seu pai. Sim. Cara, aquilo era extremamente traumático, velho. Vexatório. Porque todo mundo passando para entrar, mano, a aula já começando e você ali, ó, esperando Uhum. o diretor para falar de coisas contigo. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Pastor, eu trabalhei no segmento educacional por alguns anos, né, de 2001 até 2009, e também tinha pais profissionais em todo ano trocar o filho de colégio. Ele passava o ano sem pagar, aí na hora da renovação de matrícula ele não ia pagar. Aí ele pediu o diploma, a declaração do aluno, e aí ia para o próximo colégio, E a criança, e aí a gente chegou onde tá conversando, e a criança dentro desse êxodo todo aí. Sim. Então, assim, nisso a gente vai vendo. A gente está colocando só um lado do ferido, né? Do problema da educação. Sim. Mas quantas agressões, palavrões. Sim. E aí, na casa de crente não é assim não, né? A ideia é que não seja. A Siri quer participar. A Siri, gente, a Siri está insistindo que participar desse. Tem que chamar ela um dia para vir aqui fazer. Assim, a gente está indo para o final, mas Sim. assim, está chegando talvez assim num momento muito importante e tenso. A pergunta é: nessas pessoas que vocês têm ajudado nas oficinas, e a gente aqui participar dos seminários, Sim. eu estou fazendo perguntas que eu já sei. Uhum. Vocês concordam que, infelizmente, a gente encontra servos de Deus, filhos de Deus, que às vezes estão morrendo de sede em frente ao mar, quando poderiam... Isso é um termo, né? Uma frase conhecida, mas é como quem diz: a palavra de Deus está aqui diante de você para mudar toda a tua vida, não é só um aspecto dela, mas toda a sua vida, e comprometer você com um chamado, com um propósito, para que, como a gente começou no podcast aqui, para que você possa fazer de todo esse processo um propósito. Sim. Dentro desse tempo, vocês já estão comigo fazendo essa oficina, já tem uns 4 anos? Sim. 4 Foi em anos. 2019. 2019. Foi. Vocês conseguem assim, testemunhar de pessoas que vocês hoje veem que superaram esses traumas, que a família está diferente, que hoje chegam para vocês e falam assim: pô, show, cara. Sim. Pô, minha vida mudou muito. Vocês podem, se a gente for caminhar para um final aqui, não sei, Sim. vocês conseguiriam trazer essa mensagem de esperança, né? Não, existe uma luz no fim do túnel e ela brilha muito.
e a gente teve oportunidade de poder ajudar pessoas. A gente, Tem alguém assim que vocês achem, uma história que vocês achem a gente não bacana? gosta de dar Não, nome nomes, não, mas mas a assim, gente tem histórias maravilhosas de pessoas que a gente fez videochamada, fez encontro presencial, a gente passou exercício para a pessoa fazer em casa e depois voltar. A gente tem um questionário de perguntas básicas que a gente, um form, te manda para a pessoa responde. Com aquilo a gente já tem o que conversar com a pessoa, como direcionar, explicar, aplicar e ela poder. E a gente tem histórias de sucesso. A gente teve uma recente agora que o nosso irmão falou comigo, falou que precisava de ajuda ah, e eu falei, cara, conta comigo, vamos marcar. e aí, como é que foi E ele essa? me ligou e eu chamei Priscila, a gente sentou, a gente debateu sobre a questão dele naquele momento, a gente deu o caminho das pedras, daquilo que seria a melhor prática para ele sair dos problemas financeiros que ele estava, e ele relatando, a gente acompanha, porque não basta só Sim, você pegar, como é que é? Ensina o seu filho o caminho que deve andar ou no sim, caminho. sim. Isso é Então um a gente processo. caminha com a pessoa, eu mando o WhatsApp, ou no próprio Messenger do Instagram, falei, e aí, cara, como é que tá? Pô, aquela situação melhorou, conseguiu aplicar, e a pessoa tem respondido positivamente que está saindo de todos os seus problemas lá familiares, uma pessoa de Deus, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa dada na obra, é uma pessoa que a Só gente precisava de um ajuste. só precisava de um ajuste. E é isso, às vezes É só um é ajuste. um ajuste, pastor. As pessoas, quando você está dentro do problema, a percepção sobre ele é muito maior do que ele realmente é. E o convite de uma pessoa de fora para te coachear, e não esse coach aí que o nego tá vendendo inclusive dentro das igrejas. Cara, o coachear é você ensinar a pessoa de forma sadia, pautado na palavra, com coisas que a gente colheu. Eu sempre brinco que a gente é como o povo de Israel mesmo. A gente saqueia de Faraó para poder utilizar em benefício do reino. Eu fui lá, fiz um MBA uma das melhores escolas de negócios do Brasil. Ela é uma top 100 do mundo, sabe? A Priscila fez a dela também na faculdade dela, que maravilhosa. Ela aplica isso e a gente traz isso e aplica unificado a palavra. E apresenta para os irmãos a solução das métricas que o mundo faz e dá certo com as questões do reino. Cara, e tem dado certo. Tem dado certo na nossa vida, pastor. O mais Como a gente já importante é que o seu falou. testemunho é verdadeiro, né? É isso, pastor. Não basta só falar daquilo que está no livro. A gente tem que falar o que está naquilo que a gente vive. Que bênção. Acho que foi legal, né, irmãos? Foi um tempo muito enriquecedor de edificação. Se pegar um pouquinho do que foi dito aqui e aplicar, já vai fazer toda a diferença. Sim. Amém. Para caminhar para o final, eu queria, assim, vocês deixassem, assim, considerações finais, assim, para o pessoal que está nos assistindo. Se você pudesse, assim, Priscila e Igor e Priscila, pudesse dar, assim, um conselho pessoal para as pessoas que estão assistindo, talvez estejam, poxa, endividados, poxa, pessoas de Deus, como vocês falaram, pessoas Sim. trabalhadoras, Sim. pessoas do Senhor, Sim. que são tementes a Deus, e às vezes até praticantes, obedientes à palavra do Senhor, no sentido de devolução do seu dízimo, da Sim. sua semente, mas que falam assim, o que acontece que eu não consigo sair dessas situações? Queria que cada um deixasse assim, uma colocação final para esse pessoal que está nos assistindo. Ladies first. Muito obrigada. Muita gentileza. Esse esforço é ótimo, né? Não sei porquê, mas isso está me vindo ao coração agora. Quando a gente está numa situação difícil, complexa, a gente acha que pode quebrar princípios para resolver problemas. O que normalmente dá errado, né? A gente quer quebrar princípios que são estabelecidos na palavra para tentar resolver problemas, a gente vai criando outros problemas, na verdade. Vai dando um jeitinho, né? Isso, vai dando um jeitinho. Normalmente dá errado. Às vezes parece que vai dar certo, mas depois dá errado. E uma coisa que realmente está me vindo ao coração falar a respeito, porque parece que não tem nada a ver com o assunto, mas no final vai fazer sentido. Minha mãe gosta de me dar sustos de vez em quando com relação à saúde dela. Gosta de me assustar. O último susto que ela me deu é que ela teve dengue.
Tem hemorrágica há um tempo atrás. Ficou internada. Minha mãe, infelizmente, ela não tem um plano de saúde que cobre a internação. Ela até tem um plano que é ambulatorial. Então é um sonho que eu tenho, poder se transformar esse plano num plano que inclua a internação. Mas naquele momento ela não tinha, então ela ficou na rede pública, né? E foi um período muito tenso, porque as plaquetas dela caíram muito, né? Ela teve que pedir para fazer transfusão de sangue. E a gente estava no hospital, acho que na Barra. Não, né? ali é Curicica. Na Curicica. E o ambiente, assim, eu tava com ela o tempo todo, né? Eu passei a noite em claro com ela. Num lugar difícil. Você olha ao redor, as pessoas abandonadas mesmo, situações, né, terríveis. E aí eu tava, né, naquela incerteza, sem saber o que ia acontecer, as plaquetas perigosamente baixas, se ela tivesse qualquer corte, qualquer problema, ela poderia ter uma hemorragia e morrer. Porque as plaquetas estavam muito baixas e eu não sabia se eu conseguia transfusão ou não. Então, eu já estava acordada a noite toda, muito tensa, muito nervosa, e do lado dela, igual um cão vigia no pé da cama. E não conseguia dormir, né? Estava muito preocupada e falando tudo isso com o Igor falou assim, olha, manda lá no Charril para as pessoas orarem, né? Pede pra pessoa orar. Eu falei, ótima ideia. Aí mandei no Charril, todo mundo começou a orar, acho que oraram também aqui no culto, se não me engano, no domingo seguinte. E por que eu tô falando tudo isso? Chegou um dado momento... Posso só falar um detalhe interessante sobre a nossa igreja? Fico até emocionado porque o Biazito fez contato com a gente, fez contato comigo. A minha sogra não é membro dessa igreja e ele ofereceu de fazer visita lá. Os diáconos da gente aqui, cara, são muito preciosos. Para mim foi bem importante, sabe? Sim. Fico emocionado porque não esperava essa atitude. Acabou que não deu para ele ir porque ela saiu antes. Ele tomou a iniciativa. Mas teve uma iniciativa, isso é muito simbólico, é muito mais do que palavras, são as atitudes. Sim. E, poxa, o Biazeto falou comigo e a gente alinhou e tal. Falei, vou perguntar a ela se ela quer, e ela de prontidão falou, não, eu quero, pode vir aqui e tal. Mas graças a Deus ela melhorou e aí saiu antes de dar o tempo deles irem, né? Porque eles também têm que se organizar para poder fazer a visita. Mas ela teve uma melhora muito boa e logo teve alta, mas só o fato dele chegar, me contatar, Sim. falar, poxa, eu tô sabendo da sua sogra e tal, a gente queria fazer uma visita a ela, cara, minha Faz toda a sogra não diferença. é daqui, minha sogra não é membro daqui, ela já fez algumas visitas, até corre do senhor, já falei pro Ela senhor, corre. que quando ela vem, o senhor prega e ela é impactada e ela corre, ela corre de Cristo como da cruz, e eu falo com ela que não precisa correr, que ela fica com medo, porque eu gosto da minha cervejinha, porque não sei o quê. Tá correndo de mim. Tá correndo por causa da cerveja. Aí eu brinco com ela, falei, cara, aí eu usando de toda a habilidade que Deus me deu para conversar e tal, e agora ela tá indo na católica, tá num processo de transição, daqui a pouco ela vem para cá, se Deus quiser. Mas eu acho que é legal aproveitar essa colocação sua, é o seguinte, você colocou, a gente soube. Sim. Outro dia eu sentava com o pessoal, eles foram me passando tudo que eles estavam vivendo, e eu fiquei assustado. Eu falei, mas gente, Não se comunica. vocês não falaram nada com ninguém. Aí é uma frase assim que eu quero aproveitar. Esses podcasts aproveita e manda todas, né? Lá Dá pra ver, né? A gente é pastor, não adivinho, né? A gente não tem a bola de cristal, os diáconos não têm, a igreja não tem isso. Exatamente. Se você não trouxer a luz, né? Aí eu falei para eles assim, gente, vocês passaram por todas essas coisas e a gente não teve a honra de ser com vocês. Sim. É lindo ver o que Deus fez, e graças a Deus porque Ele fez, porque se não fosse Ele... Sim. Sim. Mas você também não nos deu Oportunidade. a oportunidade de ser Cristo na vida de Sim. vocês, né? Falavam conosco de algumas coisas assim, que eram básicas. Sim. A gente não está falando de pessoas corruptas ou levianas, falando de gente de Deus, que às vezes está passando por um problema que quando você coloca o que colocou, o diácono teve a oportunidade de exercer o ministério dele. Sim. Sim. Então, por favor, nos deixe ser igreja.
dentro das nossas responsabilidades. Tem gente também que quer que a gente seja o que a gente não foi chamado para ser. Vou pintar a casa, pastor. A gente é dono da casa. Não, ou tipo assim, o cara se enrola tudo com as dívidas dele, sai metendo um monte de coisa. Quanta gente assim também te ajuda. Faz o seminário, a gente não vai pagar sua conta, não. Porque você tem que aprender. Não? Com certeza. O cara se enrola com os cartões, com os empréstimos, com a vida louca. Aí agora a igreja vai resolver esse problema. Não, isso não é papel da igreja. Sim. Não é o papel da igreja, né? É nunca deixar faltar uma roupa para você vestir, Sim. uma comida para você comer. E a igreja faz isso. E a igreja faz isso. A gente sabe disso, a gente vê isso. Faz isso, né? A igreja não vai deixar ninguém ao relanto da rua, Sim. né? Mas existem responsabilidades que são pessoais. Sim. Sim. Sim, total. Né? E eu acho que essa finança tem a ver com isso, né? Sim. Por que eu tô contando essa história toda, né? Vamos lá. Nesse momento que eu pedi para as pessoas orarem, eu estava muito fragilizada, eu percebi uma coisa muito louca. Quando eu estava do lado da minha mãe, eu estava bem, estava forte, estava ali do lado dela, eu me afastava alguns metros no banheiro, eu me sentia desmontando. Meu Deus. Né? Com vontade de chorar, louca, e eu, cara, não posso. Aí eu voltava e estancava, como se fosse uma provisão de força mesmo, né? Provisão de força que não tinha a ver comigo, mas tinha mais a ver com ela. Então, às vezes a gente quer quebrar princípios de generosidade e a gente não entende porque a gente não está recebendo provisão, né? Tem provisão que não tem a ver com você, tem a ver com uma circunstância que Deus quer prover. Se você se afasta daquele contexto e se isola, você também fica sem essa provisão de força para a sua vida, Sim. né? Então, eu estava forte ao lado dela e eu me afastava da situação, via aquela fraqueza, aquela vontade de chorar, de desmontar. E eu, cara, não posso. E às vezes é muito uma questão de você se colocar em posição. E essa posição pode ter, não necessariamente ter a ver com a sua vida especificamente, mas você também vai desfrutar daquilo, né? Você tem que se colocar numa posição onde as coisas estão acontecendo, onde Deus está trabalhando, e você se coloca de uma forma que pessoas vão ser abençoadas e você também vai receber a sua parte. Sim. Amém. E você, meu filho? Pastor, a Priscila, ela é uma pessoa assim que me inspira muito, a espiritualidade dela. Eu sou um cara que busco as coisas do Espírito, mas eu sou um cara que age bastante. Tá vendo? Você esqueceu o seu manto pentecostal. Você tem que restaurar o chá. Quero voltar ao princípio. Esses caras, hein? Mas eu sou um cara da ação. Sim. Eu sou um cara que tem uma análise rápida, minha mente pensa rápido, eu vejo e busco uma ação rápida para resolver, para estancar. Por exemplo, situações de trabalho, às vezes o cliente está precisando da resolução do problema. E muitas das vezes a pessoa que trabalha comigo quer entender o porquê chegou nisso. E eu viro para ela e falo assim, vamos atender ao cliente, vamos resolver o problema dele, depois a gente senta para entender, decompor o problema, o que aconteceu, como é que chegou ali. Então a gente precisa primeiramente estancar a nossa vida, aquilo que faz mal para a gente. Depois a gente vai organizando. Qual é o problema? Estou devendo cartão de crédito, o que você tem que fazer com isso? Meu irmão, estanca. Cara, essa pessoa que a gente aconselhou recentemente, irmão, cancelou os cartões dele. Ele falou, eu não tenho essa habilidade, pelo menos nesse momento. Estanca. Se você não sabe lidar com uma ferramenta que é boa, estanca. Resolve o problema. Jesus fala, né? Se os seus olhos não são... Exatamente. Né? Então a gente precisa... Se os seus olhos estão te atrapalhando... Exatamente. Então a gente precisa, pastor. Gente, não faz isso literalmente não. Não é literalmente. Só uma explicação. É uma poesia, é algo, né, que é figurado, mas que é uma realidade, uma necessidade de aplicação. A gente precisa estancar o problema e a partir deste ponto resolvê-lo. Não adianta, porque que, né, o sexo dos anjos. Cara, resolve, estanca ali e aí começa a resolver o problema como ele é. E eu sou assim, eu sou da ação.
A Priscila é a pessoa muito mais contemplativa, né? E eu sou o cara ativo, contemplativo e ativo. É um equilíbrio que a gente tem. Graças a Deus. Não, pastor, eu não conseguiria conviver com uma pessoa com personalidade igual eu, como casal. Seria muito difícil. Deus é da extrema sabedoria. Eu viajei com você. Então, o senhor sabe, né? Mas o senhor também sabe que quem segurou a sua mão no avião fui eu. É verdade. Esse irmão foi o meu Belchior. Exatamente. Como é que é a música do Belchior? Eu segurei a tua mão. Exatamente. Eu ia viver no avião. 2, 3 horas de turbulência. Cara, minha mão molhou ali. A mão dele estava suada. Calma, pastor, fica tranquilo. É verdade. Não você passa quase nada, morrendo não. e passando transporte, saber. Tentando segurar, porque já aconteceu com ela. A gente pegou um voo que estava chovendo tanto que o avião parecia que subia um pouco e fazia assim, ó, subia e descia. Rapaz, vamos mudar de assunto. E ela cravou as unhas no meu antebraço. Eu, calma, vai dar tudo certo. Sangue de Jesus. Vamos. A gente tem que brigadeiro hoje. Vai lá. Exatamente. E a gente precisa romper esses problemas, estancando eles e buscando a solução. A gente tem que descobrir onde é que está o ralo da nossa vida, onde é que está escoando a coisa que é valiosa. Lembra que a gente falou sobre mordomia? A gente devolve para Deus 10%, a gente fica com 90%, mas a gente não pode viver dissolutamente com esses 90%. A gente tem que entender como aplicar isso na nossa vida, no reino. A Priscila falou sobre isso, que a gente tem projetos, inclusive sobre doação e tudo mais. Cara, dinheiro não é só para guardar, dinheiro não é só para gastar. Dinheiro é para abençoar também. Amém. Sabe, a gente precisa entender que a gente precisa aplicar no reino. A gente estava falando antes daqui sobre isso um pouco, né? Antes de começar a gravação. A gente precisa entender que o reino é um lugar de investimento. É um lugar de investimento para quê? Para eu lucrar, para ficar rico? Não. É um lugar para você ver pessoas crescendo, sendo abençoadas, Sim. tendo suas vidas restauradas, tendo suas vidas reconstruídas. A Carta às Vidas é um lugar desse. É um lugar das pessoas restaurar suas vidas, reconstruir, mudar, potencializar. Pastor. A gente sempre diz aqui que a gente não tem nem a gente, nem a palavra de Deus promessa nenhuma para te fazer rico com o evangelho. Sim. Mas verdadeiramente esse é um lugar regulador. Sim. Sabe quando você falou sobre picos e vales? Sim. Aqui, graças a Deus, a gente tem A montanha a montanhazinha, dá uma reguladazinha assim na vida das por isso. pessoas. É que bacana, cara. Isso aí. Que bacana. Quando vocês dois falam, eu de uma certa forma eu vejo a mesma coisa. Porque Pri falou de quebrar princípios Sim. sem atingir, né? Para resolver problema. Para resolver problema. que é mais problema. Exatamente. E você falou algo, um princípio que eu acho também muito importante, que é o arrependimento só é possível a partir do momento que você reconhece, Sim. se A responsabiliza, necessidade do reconhecimento. diminui as culpas, Sim. encontra em si a causa, Sim. mas normalmente quando você encontra em si as causas, Deus te mostra soluções. Sim. Total. Então essas coisas, elas convergem. Sim. Sim. Eu acho que isso é muito enriquecedor para quem está nos ouvindo. Sim. O pastor Cote, ele tem uma frase que eu repito muito nos cultos, que diz assim: não quebre princípio, Deus não quebra princípio para cumprir propósitos. E a Bíblia também vai dizer que é o coração quebrantado e contrito, Sim. arrependido, verdadeiramente arrependido, Com certeza. que encontra o favor de Deus. Então, muito bom, muito obrigado. Amém. Eu queria deixar uma palavra antes de a gente terminar a orar. Muitas pessoas estão nos ouvindo, né? Sim. Ou estão nos assistindo nesse episódio, Sim. que eu tenho certeza que falou ao nosso coração e ao coração de muitas pessoas, que diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo 6, versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Amém. Isso existe um jargão popular, né? Nu eu vi o mundo, nu, né? Mas a palavra do Senhor diz assim: trouxemos nada, não vamos levar nada. Por isso, tendo o que comer, o que vestir, estejamos satisfeitos. Tendo o que comer, os que querem ficar ricos caem em tentação
em armadilhas e em muitos desejos, que a gente falou aqui, descontrolados, descompensados, nocivos, que levam homens a mergulhar na ruína, Sim. na destruição. Perceba que primeiro a ruína, já percebeu um prédio entrando em ruínas, Sim. ele vai ficando velho, desgastado, acabado. Então a gente está falando de ruínas na vida de muitas pessoas. Ruínas emocionais, espirituais, materiais, familiares. Depois a ruína vem a destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz dos males, Sim. de todos os males. E aí, esse texto aqui é fantástico da parte de Paulo. Ele diz assim: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé Sim. e se atormentam com muitos sofrimentos. Olha o processo. Um dia eu quero pregar sobre esse texto. Então eu quero começar a amar mais o dinheiro do que a Deus. Uhum. Sua fé é aquilo que você falou. Aí já não envolve mais nada, já não serve mais Sim. em nada, Sim. não se envolve mais com nada. Aí começa, não vou mais para a igreja, não preciso Isso. para ir, Deus está aqui comigo em qualquer lugar. Ah, eu vou no culto que eu quero, afinal de contas eu estou trabalhando muito, Uhum. afinal estou estudando muito, porque eu tenho que fazer o pós, o depós, o tripós, o netapró, papapá. E Paulo termina com isso aqui, porque isso é cínico, porque o diabo é cínico. Sim. Ontem eu e Hanaã, a gente conversava sobre um livro do C.S. Lewis, Uhum. que é o Conselho do Diabo ao Seu Discípulo, né? Eu esqueci o nome do livro, Sim. mas enfim, que ele, nesse livro, dando uma leitura no seu prefácio, você vai ver que o diabo, ele é cínico, e ele usa de coisas muito justas. Pô, qual o problema? Trabalha. Porque assim, vira quase um lugar santo, né? Você chegar como pastor e falar, cara, trabalhe menos. Meu Deus, o Como pastor assim, não sabe da minha vida, não sabe da minha família, porque eu tenho que ficar 24 horas nesse Uber aqui. Pastor não... Poxa, cara, tenha mais tempo assim com a sua... esteja mais presente no seu, mas eu estou cuidando da minha família. Aí o cara começa com um discurso de coisas justas Sim. Sim. para burlar coisas fundamentais. Sim. É isso. Concorda comigo? Concordo. Sim. E ele fere as coisas mais bacanas, que é Deus, Sim. né? que é a família, que é o trabalho, que Sim. são coisas de Deus, Sim. importantes. Importante. Mas quando o cara tá nesse embrulho de um coração cheio de cobiça, ferido na vida espiritual, enrolado, Sim. a ruína vai despencando. É. E Só essa deve ter diversos testemunhos desse. Pô, pastor, não vim não porque eu tô trabalhando muito. Eu peguei um extra aí, que não sei o que. Tô com uns corres, pastor. Rapaz, o final E o aqui, senhor já sabe qual é o diagnóstico disso. nós que amamos a palavra e acreditamos que ela é o firme fundamento pelo qual nós percorremos a estrada da vida, Sim. sabemos que os seus valores são verdadeiros. Sim. Total. Ele diz no final: atormentados ficam com muito sofrimento. Ô, velho, é o que eu mais vejo. Sei não, é o que eu mais vejo. Sim. E no meio desses atormentos, não é só o atormento dele, é da esposa que muitas vezes é traída, machucada, agredida, ferida. É o filho que às vezes vê tudo isso. É a catástrofe. Sim. E o que é triste para mim é que Paulo está falando à igreja. Fica essa mensagem para nós. Por favor, ouça esse conteúdo, compartilhe esse episódio, seja abençoado e abençoador de vida, porque assim, teriam muitas coisas a serem ditas, mas Sim. esteja conosco. Já tem a data do nosso seminário, irmãos? Estourando o altar de mamão. Tá no GC. Vai botar aqui, ó, tudo direitinho, aqui, vai estar aqui embaixo.
Eu estou fazendo aqui cometendo uma parada aqui, mas no dia que você ver esse podcast vai estar bonitinho aqui embaixo. Esteja conosco. Tenho certeza que será um componente, né? Esse podcast, o seminário Estourando Altar de Mamão e as nossas oficinas de finanças. Também o Seminário CRAU que vai começar. Sim. Bota aqui também a data, a gente vai botar também a data do nosso Seminário CRAU aqui. Tenho certeza que isso será um componente muito importante para a sua vida financeira e espiritual. Mas sabe de uma coisa? Quem decide isso é você. Com toda certeza. A igreja, o seminário, os treinamentos são partes da parte de Deus para ajudar você na sua decisão, na estrada longa do caminho que muitos não tiveram nenhum tipo de educação, disso a gente fala sobre isso, financeira, isso é uma realidade. Espiritual, bebê, mas você é senhor das suas decisões. E a mesa está posta, né, pastor? E nós, essa igreja tem uma mesa posta, não rejeita o pão da mesa que o Senhor tem nos dado. Amém. Obrigado, Igor. Obrigado, Pri. Obrigado. Nossas histórias vão além de vários podcasts. Sim. E aqui, profeticamente, um dia irão conosco nossa caravana para Israel. Se Deus quiser. Está prevista para 2026. É que o dólar aumentou. E como nós somos pessoas muito controladas, Igor. Pegou a chave, né, irmão? Nós estamos movendo isso aí com toda a responsabilidade que o Senhor nos confiou. Que o Senhor te abençoe, irmão. Que esse episódio possa ter sido edificador na sua vida. Obrigado, Igor. Obrigado, Priscila. Obrigado. Valeu, gente. Paz. Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.